Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia. Tudo beleza? Barbaço na área, Vitão também. E hoje a gente está aqui para poder começar um novo quadro. A gente já faz entrevista no Sou Mais Bahia desde os primórdios, né? Já fomos até para casa do homem, de Talisca, de Jeaman, de jogadores aí de épocas, né, antigas do Bahia, lá de uma década atrás. Entrevista em zona mista, entrevista através de plataformas digitais. E hoje a gente está aqui ao vivo, diretamente da nossa casa, da Arena Fonte Nova. Olha que coisa maravilhosa. Em breve, acredito que para ser efetivamente chamada de nossa, né? Vamos mais aguardar. Tricolorida, né? Exatamente. Vai inaugurar um quadro bem especial, né, Vitor? É um prazer, né, poder estar aqui sempre, né, com a galera da Smart Audios, inclusive um forte abraço, né, para Emerson, para Gabriel, a galera que faz isso aqui também acontecer nessa parceria bonita que está sendo construída entre, né, Smart Audios e Sou Mais Bahia, né? E estamos aí para mais um projetinho, né? Já inauguramos aí com as jornadas, temos também o Saque SMB e agora, né, a gente ainda não tem nome para o quadro, mas daqui até o final do O povo do vai quadro, saber na playlist aí, já vai aparecer. Pronto, então vamos E deixar nada pro melhor do povo. que começar com um amigo, né? Um tricolor, parceiraço nosso, do Futebol SA, que tem muita propriedade, respaldo e embasamento para poder falar de Bahia. E hoje está aqui para poder falar sobre a sua caminhada e também sobre o Esquadrão de Aço. Ele que recentemente concorreu aí a uma vaga para poder representar, né, a associação no Bahia SAF, no Conselho Fiscal do Bahia SAF. Meu querido Renatinho Godavi, como é que tá? Tudo na paz? Na paz, Barbacinho. Prazer, Vitão. Obrigado pela oportunidade aí de bater esse papo aí com vocês. Para mim, tá atrás com o nosso templo aqui, torcendo para que a gente, domingo, não sei quando é que vai subir a gravação. Mas domingo a gente tem que vencer. Mas domingo, de qualquer forma, qualquer tem que vencer. domingo Seja hoje. qualquer domingo. A gente precisa vencer e vencer bem. Mas é um prazer estar com vocês aqui, vocês são parceiraços aí, por onde eu passo, eu exalto o papel das mídias independentes, e não é mais para chamar de mídia alternativa, esse mídia independente, né? Não tem mais nada de alternativo, vocês já são realidades aí há muito tempo, e o prazer imenso estar aqui no Sou Mais Bahia, que já estive por remoto, né? A gente já fez outras lives aí, Exatamente. E agora presencial aqui nessa estrutura massa. Parabéns pelo projeto aí, já deu certo. Valeu. Quem não conhece, inclusive, o Futebol SA, né? Faça o merchan aí, todo sábado lá no canal da Metrópole. Todo sábado, de meio-dia às 13, lá na Metrópole, no YouTube da Metrópole, ao vivaço, a gente falando ali de um pouco de fora das quatro linhas, de tudo que você precisa saber aí. Inclusive Tom, Cello, mesmo distante, Cássio, as portas estão abertas aí também para poder comparecer aqui. Quem sabe um dia a gente não faz uma collab, né? Um botequinho, uma resenha, todo mundo junto e misturado. Vamos fazer. Acho que pode ser bem legal, bem bacana. Vitor, pede o like pro povo aí, né? A inscrição, aquele protocolo básico aí pra galera chegar junto, porque começo de projeto a galera tem que chegar junto também, né? Claro. Quem engaja aqui é a audiência, né? Então você que tá aí nos acompanhando, de repente você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, não conhece o nosso projeto, né? Por favor, né, se dê a oportunidade de ver os nossos vídeos. A gente tem vídeos diários aqui no canal. Chegou a ser 3, agora é muito mais do que 3, né? Sim. São 5, 6 vídeos. São 3 canais para você poder desfrutar. Tem um canal aqui principal, tem um canal de lives, né, com conteúdos também mais curtos, que tem jornada esportiva, e também o de cortes, que provavelmente alguns cortes interessantes desse episódio aqui também serão disponibilizados por lá. Então, se você chegou até aqui e já conhece o nosso trabalho, aí você já sabe. Você já é de casa, deixe seu like, compartilhe, mande nos grupos de WhatsApp, Telegram, enfim, onde você tiver rede social, para fazer com que mais tricolores e até outras pessoas que de repente não torcem para o Bahia, mas gostam do Bahia, se identificam com o Bahia, gostam de futebol, venham aqui conhecer o nosso projeto. E caso você seja novo, aí seja muito bem-vindo, né? Vitor Torres, Matheus Barbaço, temos o nosso convidado aqui, Renatinho, também, para que você possa desfrutar aí de um papo que vai ser tricolor, mas a gente vai tentar transcender isso, né? Sim. Falar um pouco mais sobre futebol também aqui, para ampliar nossos horizontes. É até enjoar, né, da nossa cara. Inclusive, se você não for membro ainda do SMB Live, do Sou Mais Bahia, né, ou dos dois, R$ 4,99 por mês, você concorre todo mês a uma camisa oficial de jogo do Bahia, lá da loja Turma Tricolor. E se o Bahia ganhar, tem ainda mais tem sorteio. camisa extra. Né? É quase Silvio Santos, né? Pra você, olha aí a camisa, né, distribuindo camisa aí pro povo. Então, se torne membro, vale a pena, pô. R$ 4,99 no mês, o cara o ano todo vai pagar quanto aí? 120, né? Mais ou menos, se for membro dos dois canais. Sou de humanas. Não, se for dos dois canais, 10 conto por mês, no ano aí pagar 120 conto. Pô, menos do que o valor da camisa, então, muito menos. Vale a pena. Você pode estar aqui, inclusive, no Camarote Smart Audios com a gente em dia de jogo. Chambrando, né? Chambrando. Sempre tem uns negocinhos aí interessantes para você poder apreciar. Então, fique ligado aí, se torne membro e ajude aí a comunidade
a crescer cada vez mais, tá? E um agradecimento especial também, ó, ao nosso querido fazendeiro Danilo Camargo, que fez a bandeira especial do Sou Mais Bahia. Vai estar aqui agora, todo jogo, no camarote Smart Autos, a bandeira ali com o Sou Mais Bahia, né, representando. Então, brigadão pro nosso querido Danilo, o fazendeiro, né? Danilo fazendeiro de Vitória da Conquista. De Vitória da Conquista, de Triunfo da Conquista. Tamo Olha junto. aí. Meu querido Ratinho, Vamos. para começar, né, tem que ser pelo começo, não tem jeito, com perdão da redundância. Como começou a sua paixão pelo Bahia? Como começou o seu amor pelo Esquadrão de Aço? Como foram as suas primeiras experiências na Fonte Nova? Minha história é meio atípica, de Vitor também. Meu pai é torcedor do rival. Vitor não tinha nenhum elo dentro da família que gostasse de futebol. E a gente, Foi por conta de camisa, literalmente. e né? a gente acabou, né, se encontrando com o Bahia. Mas como é que foi a sua história? Assim como a dos seus filhos também foi hereditária? Fala pra gente aí. Cara, eu venho de uma família de tricolores, né, e uma influência total de meu pai nesse processo. Sou da Cidade Baixa, e a Cidade Baixa, grande parte dela é de torcedores do Bahia, sempre foi. Minha vida toda, eu nasci na Cidade Baixa e vivi lá até os 18 anos. E a gente, na rua, sempre tinha aquela coisa de Bavi, do time do Bahia versus time do Vitória. E sempre criei a cultura de ouvir rádio e de ouvir resenhas e programas esportivos com meu pai. Então, eu sou do tempo que vocês são bem mais novos, mas meu pai tinha um programa sempre na hora do almoço chamado Telesportes, que era com Varela, com Chico Queiroz. Tinha o Lance Livre do domingo à noite, que era um programaço, parava Salvador e grande parte da Bahia, inclusive, para assistir, porque era onde você via os melhores momentos, aquela coisa, não tinha aquela limitação de você só ter um conteúdo de 3 minutos e pouco de melhores momentos. Então, o cara fazia o que queria com qualquer tipo de conteúdo, seja ele brasileiro, baiano ou qualquer outro tipo de competição que estivesse disputando. Eu comecei tarde, minha jornada de Fonte Nova, eu sempre brinco nisso, eu comecei tarde, mas já tirei a diferença para muita gente aí, que começou bem mais cedo que eu. Meu primeiro jogo foi 12 de fevereiro de 1989, Bahia 2, Fluminense 1, mesmo? 110. Logo o maior público. Cara, impossível não se apaixonar depois daquilo vivido lá. Então eu começo naquele dia, fiquei no que era equivalente ali à cadeira inferior, onde hoje também é cadeira inferior. O Dito Oeste, né, que o pessoal... O Dito Oeste, né, na cadeira inferior. Eu lembro de chegar, eu tinha 14 anos, eu cheguei aqui na Fonte Nova 10 para as 2 da tarde, o jogo era 5, e eu acho que já 70% do estádio já devia estar tomado, 60% a 70%. Então aquilo, para mim, foi uma magia tremenda. Fiquei muito empolgado para vir na quarta-feira, mas meu pai não conseguiu ingresso para a quarta. Na verdade, o governo colocou ali 110 mil, entendeu que foi uma irresponsabilidade, de fato foi. E aí, logo 3 dias depois, ele limitou a capacidade em 90 mil pagantes. E foi o público de Bahia Internacional, no primeiro jogo. Me parece, pelo que eu lembro da época, foi o primeiro jogo no Brasil a sair público e renda antes do jogo começar. Eu lembro isso a televisão falando. Tem uma matéria da Globo, né? Tem uma matéria da Globo. De fora do estádio. Isso, exatamente. E a Globo abriu o sinal para Salvador também, desse jogo. Então, a minha história começa assim. Então, a Cidade Baixa tem muito, muito Bahia. Aí, de lá para cá, velho, eu já vivi tanta coisa. Aí também já vim Bahia Catuense, finados, feriado de finados, 530 pessoas, chovendo. E eu aqui na Fonte Nova já fiz essas maluquices todas, assim, de sair daqui andando para ir para a Avenida 7, para pegar o ônibus, para pegar para Bonfim, que eu morava no Bonfim, e a gente fazer sempre essas maluquices aí, espetaculares aí. Mas essa Bahia é isso, né, velho? É um pouco da história de você vive no seu dia a dia, e para mim é muito... olhar para trás e ver o que a gente viveu e olhar para frente ainda, projetar o que a gente vai viver, para mim, é a grande magia da vida aí, nossa. É extraordinário. Ainda mais sendo geração faixa, né? Tem essa diversidade de gerações e tal. E que eu acho muito bacana também, porque às vezes as pessoas falavam da geração faixa como um preconceitozinho, né? Sim, sim. Tipo, você não viveu nada. Meu amigo, se essa turma que forjada na aqui, desgraça, né? Negócio assim. E tá aí apaixonada e crescente, meu amigo, palmas para essa turma. Palmas por acreditar, por nunca perder
o interesse, nunca perder, nunca se render ao time do lado. A gente perdeu tanto nos últimos anos. Tantos nos últimos anos, e felizmente a torcida cresceu. Né? O Corinthians teve um pouco disso também, ficou muitos anos na fila, e a torcida nunca se fez fraca, né? Foi fortalecendo. Eu acho que é o caso da do Bahia também, sim. Embora o rival cresceu muito no gap nosso aí, principalmente de vencer títulos. Aí. Imagine, né? Tem gente que fica reclamando, geração faixa, não sei o que e tal, só quem viveu sabe como é ruim e tal. E engraçado, porque, por exemplo, eu nunca frequentei a Fonte Nova antiga. Esse é um grande pesar que eu tenho, porque minha família não tem tradição de gostar de esportes, de ir pro estádio. Nunca sentiu aquele cheiro de mijo, né? Então, lá de forma latente, aqui não, mas eu sempre acompanhava no entorno da Fonte Nova. Porque naquela ocasião minha mãe achava que era um ambiente hostil, não conhecia, sim. E tinha um preconceito de que era hostil. De fato, a hostilidade, mas, enfim, não sei se chegava a ser tanto quanto ela imaginava que seria. E aí eu ficava acompanhando no entorno da Arena Fonte Nova. E aí, para completar, né, tem tanta gente que diz assim, mas faixa, eu não faço questão de ver. Pô, meu amigo, eu queria estar vivendo aquilo ali também. É uma lembrança que eu tenho, claro. Obviamente, da televisão, do rádio, né, de outros meios que eu assistia, até no entorno da Arena Fonte Nova, mas não tenho da vivência aqui de dentro do gramado. Em contrapartida, eu acho que talvez o momento em que eu comecei a frequentar a Fonte Nova tenha sido um momento também tão emblemático quanto, que foi no dia do Bahia da Torcida. Ali foi a primeira vez em que eu pisei na Arena Fonte Nova. Porra. Ali, no norte. Abençoado o dia. Foi abençoado o dia. Eu tenho tantos relatos, cara. A gente sempre assistia o jogo no Bar 12. Estava aqui, praticamente um pouco abaixo aqui de onde a gente está, porque era praticamente centralizado o campo, desse lado mesmo, embaixo da Mamon. O bar era embaixo da Mamon. E a gente não sentava. A gente chegava... e éramos extremamente desconhecidos da dona do bar. Eu lembro que o bar tinha uma fila enorme. A gente chegava, a turma da Cidade Baixa chegava e falava quantas fichas são? Aí olhavam para o outro assim, 70 fichas. Aí a mulher pegava 70, e o pessoal na fila, né? A gente não pegava a fila, 1, 2, 3, contava até 70. A gente não pagava nada, consumia a cerveja. No final, sobraram 5 aqui, dividia desse jeito. Era o nível de confiança que a gente tinha aqui. Não voltaríamos a ter. Isso aí não volta jamais, infelizmente. O tempo que acabou, meu amigo. Mas, enfim, as coisas mudam, né? Faz parte do processo lá. Mas, de fato, a gente viveu cada desconforto com a Fonte Nova, como no dia da tragédia também, das 7 pessoas que morreram naquele Bahia e Vila Nova. Aí, curiosidade, eu tava passando na hora que caiu. Foi? Eu tava passando na hora, eu vi as pessoas caírem quando eu tava passando. Sério, cara? Meu pai tem um escritório aqui no Campo Grande. E de vez em quando à noite ele ia pegar material ou levar funcionário em casa. Eu tava passando pela frente, na hora que caiu. Lembro de um amigo meu de escola ter comentado que vinha pro jogo e tal, e ele costumava assistir exatamente no local onde caiu. O relato dele é o seguinte, que ele tava comemorando com as pessoas, tava, né, confraternizando, quando ele olha pro lado para confraternizar com alguém, quando ele vê pro outro, o vão. Nossa, e alguém puxando ele. Foi a lembrança que ele tem. Do outro lado. Eu tava na cadeira lá do outro lado. Eu tava do outro lado. Na hora todo mundo achou que era briga. Exatamente. Um amigo meu, inclusive, pega o celular, ele filma e ele vai. Abre o clarão. Quando ele volta, já tem um clarãozinho ali nesse negócio. Foi difícil. Esse octagonal final eu vi em todos os jogos, velho. Agradeço meu irmão por isso. Também. Bahia e Nacional de Patos, Bahia Atlético Goianiense, Bahia Vila Nova, Bahia e Craque. Bahia Atlético Goianiense, inclusive eu torci o tornozelo ali também. Sim. Pisei errado na arquibancada, você descia aquelas arquibancadas enormes. Nossa, era um vão enorme, né? Um vão enorme, pisei errado, eu falei, caramba, para sair dali, mas fui para todos os jogos ali. Bahia ABC, o último gol, inclusive, né, que foi de Aaron. Exatamente. E vou te falar, a gente ainda teve... Nonato ainda perdeu um pênalti. Perdeu um pênalti. Tem gente que diz que se fizesse o gol, teria sido muito difícil. Eu não duvido, não. Quantas pessoas poderiam ter descido ali, meu amigo? Foi complicado. Porque a Fonte Nova realmente tremia, assim, né? E foi um jogo cheio de peculiaridades, né? O Bahia jogou no primeiro tempo com a camisa, aí jogou no segundo tempo com outra camisa. Isso. Né? E, enfim. Mas deu tudo certo, né? Arthurzinho, velho Arthurzinho aí resolveu. Fez várias promessas. Foi Deus que quis! Foi Deus que quis! Foi andando até a igreja do Senhor do Bonfim depois. E fez gente andar junto com ele também. Mas, enfim. A fé. Eu acho que é importante, né, a gente olhar assim para o passado para poder vislumbrar um futuro melhor, né? Reconhecer a caminhada, a jornada, que
Sim, muita gente fala, às vezes, até de times rivais, jogou Série C e tal, mas eu acho que é motivo de orgulho pro torcedor do Bahia ter passado por isso e hoje tá onde tá, né? Não tem problema nenhum. Então, enfim, é legal recordar, lembrar isso. Com certeza. E você passou, né, esse sentimento pros moleques também, né? Tive a oportunidade de conhecer seu filho, Luca, né? Isso. Lá no... O mais novo, Caio. E o mais velho, rapaz, aconteceu. Eu preciso contar aí. Conte. Eu perdi pro rival. É mesmo, velho? Mentira. Rapaz, na verdade é o seguinte. Aí, painho. Aí, tá vendo? Tá vendo? Acontece com mais de uma pessoa. Pois Não é só com o senhor, não. Pronto, é isso. É para ele ficar com a consciência mais tranquila. Cara, na verdade é o seguinte. Eu morei 7 anos em São Paulo. E na verdade, eles foram muito pequenos, né? Morei ali de 2009 a 2016. E eles foram muito pequenos para lá. E Vitor, que é o meu mais velho, ele, como a gente morava no Morumbi, o Morumbi é São Paulo, velho. Né? São Paulo tudo, ele virou São Paulino. São Paulino mesmo, daquele ferrenho. Só que eu não levava ele muito lá no estádio, só levei para jogos da seleção brasileira. A gente, inclusive, tinha camarote dentro do Morumbi. Mas mesmo assim eu não levava para jogos porque às vezes tinha problema de torcida, confusão, então eles eram muito pequenos e nada. Quando a gente volta para Salvador em 2016, ele inclusive ainda vem para mim vem comigo no dia da final, meu mais velho, vem comigo no dia da final, assistir Bahia Esporte. Torce, inclusive, pelo Bahia e tudo. Aí eu acho que em algum determinado momento ele continuou São Paulino. E eu acho que o que fez ele dar uma virada foi um Bahia e São Paulo, gol de Rossi, 1-0. E ele veio meio que enrustido, disfarçado. Golaço de Rossi. Golaço de Rossi. E aí ele veio disfarçado, a galera almoçou ele, aquela coisa de pressão e tudo. Eu acho que naquele dia aí teve uma alma suja que ofereceu uma camisa do rival e levou ele pro Barradão e ele virou. Ixi, Pô, a gente vai ter que fazer uma investigação minuciosa para descobrir quem foi esse cara. É inacreditável, velho. Exatamente, seu Xará. Faça um apelo para ele aí, pô. Vem aqui assistir um jogo no camarote. Olha, você é nosso convidado de honra, amigo. O que é que ele gosta de comer, de beber? Até a camisa, se ele quiser, a gente dá a camisa para ele. Aí ontem, o que ele fez? O São Paulo passou o carro, né, no Corinthians, já mandou áudio para mim. Pai, tenho que ir para São Paulo. Então, na verdade, ele é São Paulino. Aí escolheu o rival aqui. Na verdade, é o seguinte, aí quando volta, a gente, já o meu mais novo, o Kaká, que é o que você encontrou naquele dia, esse nasceu baiaço, assim, ele era guri. Na sala perguntavam para ele, pô, Kaká, você torce para quem? Ele, pro Bahia. Aí, pô, que legal, mas e aqui em São Paulo, você torce para quem? Os professores perguntavam ele pro Bahia. Aí os professores se apaixonavam. É isso mesmo, tem que torcer mesmo pro seu time, tem que ter um time só. E o primeiro jogo que eu levo ele foi Bahia e Shakhtar. Bom jogo. 3-2. Cara, o olho desse menino brilhava de uma forma que eu disse, pronto, naquele dia o laço foi feito e até hoje é meu parceiraço aí. Que maravilha. Aquele jogo foi um bom jogo. Beijão aí pro Caio. Nesse jogo eu tava no gramado, se eu não me engano. E aí eu fiquei ensandecido, pô. Teve uma hora que eu cheguei e comecei a comentar com as pessoas assim, pô, o Shakhtar venceu pro Bahia, se eu não me engano, nessa negócio. E a gente venceu o Shakhtar. Significa dizer que se a gente pegasse o Bahia, a gente também venceria? E o Bahia já venceu o Bahia também. Já lá atrás. Inclusive o Luiz Adriano joga aquela partida. Joga. E ele fica puto esse jogo. Fica. Tem uma situação que ele... Zé Roberto mata pau. Foi aqui, pô. Foi aqui que cria uma confusão, não sei quem foi, enfim. Foi um jogo também marcado por várias coisas toscas, assim. Sim. Teve os gols, enfim. Não, o Sérgio Soares troca o time todo no primeiro ele tempo. bota Gamboa, um lateral, que o cara entra, joga, sei lá, 5 minutos, sai, é substituído. O cara entrou no segundo tempo e conseguiu ser substituído no segundo tempo com 5 minutos. Aí eu falei, não é possível isso aí. Depois disso, ele sumiu, pô. Descafedeu, você nunca mais apareceu. Também, né? Por que será? Mas é isso. O que eu acho que é bacana fora esse erro, essa disfunção que aconteceu com o Vitor, tanto que hoje ele mora em Aracaju, ele foi convidado gentilmente a morar em Aracaju, vai morar em Aracaju, que não tem tantos e faz inclusive federal lá, faz ADM lá. Então é isso, eu acho que o importante essa paixão pelo futebol é massa. Ontem eu me peguei falando isso. Eu lembrei assim, 19 horas para ter São Paulo e Corinthians aí, a gente ligou. Aí teve uma hora que um olhou para o outro e falou, porra, futebol é massa, né, pai? Assim, aí você fala, caramba, deu tudo certo. É massa. Deu tudo certo. Então os dois são...
apaixonados, jogam bola, sabem jogar bola. Então, porra, pra mim É meu uma ponto, felicidade. é meu ponto de elo também com meu pai, o futebol em si, de maneira geral, né? Pedrão massa. zagueiro. Ele fala, pô, vai ter tal jogo hoje, né? Fala, o Jubinha vai jogar hoje. Ele, vamos assistir. Não sei o quê, Que né? massa, que top. E aí para pra ver jogos de outros times. Só né? na última vez que ele ficou meio Agora o puto do lá, Bahia, né? ele assiste na parte de fora da casa e eu fico sozinho na sala, quando é jogo assim fora. Porque aí eu me transformo. No último aí- jogo do Vitória que a gente é. assistiu com ele ficou meio Ele revoltado ficou lá. puto. o Foi? jogo do Ele ficou- Vitória. mudou de canal, não sei o quê. Calma. Porque teve o fica gol, aí. ele comemorou pra caramba, e o gol foi anulado. E os caras zoando. Eu falei, rapaz, pare de zoar, que meu pai pega a raiva. Você já viu o pai de Matheus? Não. O pai de Matheus todo É? barril, velho. Bodybuilder, né? Eu falei, rapaz, Então você tá Rapaz, correndo risco. bicho. quem foi que tava com a gente? Foi Neto. Foi Neto. Eu falei, rapaz, Neto, segura a onda aí. O pai Não. do homem aí dá um tapa em você aí, meu irmão. Vai desarmar você. Que massa. Que massa. Renatinho, vem cá. E essa vida política do Bahia, vista por muitos assim, né? Como até desconhecida, a gente vê gente que, por exemplo, acha que o Conselho Deliberativo é remunerado, que tem algo do tipo e tal. Eu percebo que há um pouco dessa carência na torcida de ter mais conhecimento acerca do que acontece politicamente. Dá um panorama para o torcedor, fala a sua perspectiva, desde principalmente do período de redemocratização do clube, né? O que você, assim, podendo acompanhar um pouco mais de perto, pôde ver de melhora, de crescimento. Enfim, fala um pouco, desprende esse estigma que tem assim dessa vida política do Bahia completamente alheia da vida do Bahia em si. Não, veja, eu acho que o grande marco zero dessa relação toda é o processo de democratização nosso lá mesmo em 2013. Né? Ali, quando vem a intervenção e aí o RATS começa o processo de abertura do clube, porque até então os associados e conselheiros eram uma patota ali de Marcelinho, enfim, a gente já sabe toda a história, né? Nestor Mendes tem um livro muito bom sobre Sim. isso, chamado Nunca Mais, eu recomendo para as pessoas lerem, e ele narra ali, vai dizendo o papel de cada um, inclusive muitos desses que ainda participam da vida ali do clube hoje, né? Vitor Ferraz, ele menciona Vitor em alguns momentos, então... e outros tantos atores desse processo todo. Ali é o marco zero, que a gente ali começa a construir uma base de abertura do clube. De lá para cá, Bahia evoluiu com um estatuto extremamente moderno, né? Um clube altamente democrático, com pilares de governança, como a gente chama, interessantíssimos em se tratando de uma associação. E aí eu estou dizendo, um conselho deliberativo, composto ali de 100 pessoas, e aí é importante você falar em relação às dúvidas, esse conselho deliberativo não tem remuneração nenhuma, são pessoas escolhidas, são votadas, existem grupos políticos, né? Isso nasce lá atrás com somente 2 grupos grandes, um deles era a Revolução Tricolor, que está aí até hoje, ela vem se fragmentando ao longo dos anos, a Revolução, e só que hoje você tem algo em torno de, acho que 8, 9 grupos, chamados grupos políticos, e estamos falando de diversos. Então, a Revolução Tricolor, a Independente Tricolor, o Simplesmente Bahia, o 100% Bahia, o Bahia de Todas e Todas, Bahia na Veia. MUB, Bahia na Veia, a Note. Então, já falei acho que uns 9 aí, posso estar esquecendo algum aqui, mas eu acho que já cerquei grande parte. Então, cada grupo desse lança uma chapa. Independente. A Independente, né? Só para não gerar ciúme, né? Claro, que é um grupo extremamente atuante. Tudo. Cada um lança uma chapa, né, de conselheiros para concorrer, e aí vai para a votação. Quem tiver mais votos proporcionais, você tem mais conselheiros. Então, você tem grupo que tem só 8 membros, tem grupo que tem 16, porque teve mais votos. Né? E aí eu vivi um pouco dessa situação agora, nesse processo do Conselho Fiscal, né? Porque o estatuto nosso contempla que a escolha do conselheiro que representa a SAF é através do Conselho Deliberativo e não do associado. O que eu acho correto, que seja pelo Conselho Deliberativo e não pelo associado. E eu falando isso, eu acho que joga até contra mim, porque você soltou uma enquete, Barbaço, Sim. Logo depois da live que vocês transmitiram lá no Parabéns, vocês abriram o canal simultâneo, entendendo a importância do assunto e liberando esse conteúdo para transmitir simultâneo. Então, eu parabenizo vocês aqui. Obrigado. De público nisso.
E você soltou uma enquete logo depois e deu meu nome como 85%. Mas eu entendo, e eu fiquei feliz muito pela demonstração do torcedor. Mas um cargo desse tipo precisa ter, de fato, um quórum, vamos chamar de quórum mais qualificado na análise, porque ali está muito atrelada ao ponto de vista técnico. Bom, dito isso, nesse processo que eu participei, ele foi mais político do que... Eu ia te fazer as perguntas, do que técnico. Pronto. Aí é que eu acho que a gente desmembrou ali para uns embates políticos. A oposição se fechou em um candidato. Entendo que a oposição me parece que foi mais competente nisso, porque largou na frente nessa composição e no bloco de negociações lá, né? Porque eu nunca imaginei isso. A coisa é desse tipo. O cara vai lá, vota, eu tenho tantos votos disso, tantos desse. E quando eu lanço o meu nome, o primeiro grupo que eu pedi apoio foi o grupo que eu faço parte, que é o Simplesmente Bahia. Então, eu não era um candidato Simplesmente Bahia. Eu lancei meu nome e fui ouvir Simplesmente se eu tinha esse apoio. Sim. E eu tive esse apoio deles. Né? Só que também houve o Bahia na Veia, lançou o Pedro Daltro, que é um excelente nome. Tá? Sim, que está como suplente agora. Né? Que está como suplente, que é um grande nome, assim, importante ter pessoas desse tipo participando do processo. Teria ficado também satisfeito da mesma forma, embora respeite o Bernardo, mas entendo que o Pedro está num patamar acima, e aí falo de uma forma tranquila, acima do Bernardo. Né? Mas eu faço votos que o Bernardo encontrou. Então, eu vi um processo político se formando nesse negócio muito maior. Tenho certeza que o grupo o qual eu faço parte tomou uma pressão muito grande para também apoiar o Pedro, e meio que eu ficar zerado de votos. E o grupo veio comigo até o fim. Então, assim, poderia ter uma chance desse laço meu com o grupo sair estremecido. Ao contrário, saiu mais fortalecido ainda. E eu nunca neguei que eu faço parte do Simplesmente Bahia, e eu tenho pouca vivência política no processo. Eu não sou candidato a conselheiro deliberativo, embora acompanhe praticamente todas as reuniões de conselho. Coloco lá na TV Bahia e fico olhando. Conheço diversas pessoas ali, e aí tive a oportunidade de encontrá-los aqui na semana passada. Mas não está no meu radar ser conselheiro deliberativo. O fato de ser conselheiro fiscal é porque eu já sou conselheiro de empresas. Sim. Então, na minha vida, eu já sou há quase 5 anos conselheiro de empresas, eu tenho uma formação em administração, estou, inclusive, sendo certificado agora pelo IBGC, que é o instituto mais respeitado brasileiro, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Então, estou nesse processo. Então, ali eu falei, olha, essa é uma função. Conheço muito de análise econômico-financeira, de contábil, finanças. Minha formação é administração, mas meu MBA é em finanças. E venho, ao longo do tempo, sempre evoluindo profissionalmente, e eu tenho a consciência do que a gente chama hoje Hoje tem um termo, sempre tem um termo bonito para tudo, que é o chamado lifelong learning, que é o aprendizado da vida toda. Então, você não pode parar, cara. Se você parar só no MBA, ou se você parar só na graduação, você vai ficar para trás. Né? E eu sempre tive essa consciência desse processo e venho fazendo isso. Então, quando veio a vaga, eu falei, opa, aqui eu posso ajudar. Aqui eu tenho um sonho, porque eu até comentei isso. Eu nunca tive sonho de ser jogador, mas eu tive sonho de ser presidente do Bahia. É mesmo? Foi, cara. Incrível. E ainda cultiva esse sonho da associação agora? Morreu. Foi morrendo aos poucos. Não posso dizer que amanhã, depois, mas vai, sabe? Você começa... Muita gente pediu depois, você viu, né? Rapaz, eu vi isso. Teve um amigo, Anderson, até me mandou uma mensagem ontem. Ele falou, e aí me conte aí sua candidatura a presidente. Já circulou que se candidatou. Eu falei, não estou sabendo não, me conte aí, eu não estou sabendo. Pô, mas eu ouvi dizer num grupo, eu falei, não, velho, eu não sou candidato não, aí eu tenho uma turma lá. Agora, eu não posso lá na frente, sim, em outra oportunidade, quem sabe, mas hoje isso não está no meu radar. Eu tenho uma empresa, tenho um sócio, a empresa está num momento de franco crescimento, e aí, de fato, eu não teria
essa disponibilidade para estar... Eu imagino se você perguntar, já fossem perguntar sobre isso, eu não tenho essa disponibilidade hoje para tocar esse projeto, não. E o grande lance é que é um cargo cobiçado, assim, né? Não sei se... Aí eu quero saber de você, se ainda continua sendo esse cargo tão cobiçado assim, porque deixa de lidar um pouco mais com o futebol, não tem mais aquele glamour, menos pressão. Um pouco menos de pressão, né? Não, né? Muito menos bastante. pressão. E aí tem, né, aquela célebre frase que diz, né, que depois do governador e do presidente, talvez o terceiro cargo mais importante é o presidente do Esporte Clube Bahia. Você acha que com esse processo da SAF, muita gente que tinha essa ambição, esse desejo, esse sonho de se tornar presidente acabou meio que deixando, não vou nem tocar no futebol, para que eu vou querer ser presidente, além de outras coisas? Porque assim, o cara que se torna presidente, ele tem outras atribuições, ele sabe que ele vai ter que ser um exímio administrador, enfim, lidar com várias outras coisas. Mas no final, sempre tem aquele, eu quero, né, tocar ali no futebol, quero conversar. Você acha que isso acabou perdendo um pouco do gosto? Eu sinto isso um pouco por parte da torcida, né? A galera tem uma parte da torcida que meio que negligencia, assim, né? Então não quero mais saber não quem é que está se candidatando, o cara não vai mais ligar pro futebol, o negócio agora é um erro, né? O negócio agora é só com o City lá, não quero nem saber. Aí eu queria saber de você, se você sente esse momento. Acho, Vitão, eu acho que de uma forma, isso de fato tem desperta um pouco menos de interesse, porque o futebol está todo lá na SAF e a associação não pode ter nenhuma relação com nenhum esporte. Amanhã depois, se o Bahia tiver um representante de 1 contra 1, 1x1, esquece. Não vai futsal. ser. Não vai ser futsal. Não será associação. Todo o futebol está lá na SAF. Mas veja, tem uma relevância nesse processo que a gente não pode nunca deixar de mencionar. O presidente da associação tem uma cadeira no Conselho de Administração. E o Conselho de Administração é o órgão mais importante num sistema de governança maduro de uma empresa. E a SAF do Bahia é uma empresa. Então, é por isso que a gente não pode colocar qualquer um. Eu digo a gente, todos nós que vamos votar, né? Essa pessoa, de fato, precisa estar preparada, não dá para ser um alucinado lá, desce de paraquedas, e aí, esse cara vai ser o responsável, primeiro, para manter a associação forte, participar e ajudar na discussão do que será o ressignificado da associação, porque ela vai precisar se ressignificar para não perder a importância, né? E aí eu estou falando do ponto de vista também não só de receita, porque já vai ser um desafio fazer grana com a associação. Já tem gente aí já querendo deixar de se associar, né? Que são esses R$20 que estão aqui na minha fatura do meu cartão? Tem gente que até hoje não sabe, que inclusive manda a pergunta e tal. Pois é. Quando acaba sabendo do que se trata, fala, então... E que é importantíssimo, exatamente. Então, assim, ela te dá o direito de escolher quem vai ser esse representante. Esse cara vai ter que, como eu disse, ele vai ter que repensar a associação, entender, claro, através de debates. Já foi feita uma pesquisa do que a torcida gostaria de ver em termos de esporte. Se eu não me engano, saiu primeiro basquete, segundo vôlei. Então, temos espaço para ter basquete e vôlei. Vamos jogar onde? Lá em Cajazeiras. A gente vai precisar discutir um pouco sobre isso. Vai ser o quê? Natação? Vai ser maratonas aquáticas, como a gente tem tradição. E já tem gente ganhando medalha olímpica. Marcela lá do carro. A gente boxe, né, também. O boxe, então, né, com o Herbert e tudo. Então, vamos ter uma chance da gente levar o nosso Esporte Clube Bahia para cada vez mais frequentar pódios olímpicos. Eu acho que isso deveria passar por essa discussão mesmo. Só que a gente nasce com 2,5 milhões de orçamento ano, que é o que a SAF tem que repassar, mais os R$20 lá, que, se eu não me engano, hoje, pelo menos os números que falaram aí, deve estar em torno de 14 a 15 mil pessoas aí pagando esses R$20 mil. Não tenho detalhes de inadimplência, mas levando-se em conta que, se tiver todo mundo em dia, estamos falando de mais uns 300 mil mês, daria 3,6 milhões. Com os 2,5 milhões, estamos falando que a associação nasce com R$6 milhões ano. Então, aí que a gente precisa entender o que é que nós vamos fazer. Vai ser só isso? Temos a oportunidade de crescer essa base. Para mim, a discussão é crescer a base. Como a gente vai fazer? Agora, não tenha dúvida que a sua pergunta faz total sentido. Ela perde um pouco essa magia pelo fato de não ter o futebol atrelado. Mas ela não pode perder a relevância. Ela não pode perder a importância. E, acima de tudo, nós associados,
E aí, veja, é ela que vai zelar pelos 10% lá nosso. É ela que é detetora do ativo maior que existe, que é a nossa história, o nosso escudo, as nossas cores. É a associação. Então, uma associação fraca é um sócio fraco num negócio relevante. Porque a gente já tem 10%. Né? Então, o normal é que já seja uma posição mais fraca. Mas o fato de ser minoritário não quer dizer que você não tenha poder em nada. Tanto que temos poderes diversos em uma série de coisas, né? Que é o chamado Golden Share, que você tem 10%. Então, o que eu acho que é importante que a torcida tenha consciência, e muita gente vai assistir esse programa, a gente tem que estar discutindo como é que a gente aumenta os 15 mil para 20, para 25, para 30. E, para mim, esse é um trabalho que não pode ser só da associação. Eu acho que esse cara tem que estar casado com o CEO da SAF também. Sentado numa mesa, os dois discutindo. Claro que o CEO da SAF, Raul, tem uma outra agenda, mas não dá para você fazer algo desse tipo sem estar alinhado com ele. Pô, tem oportunidade de preço de ingresso diferenciado para esse cara, tem oportunidade de produtos, camisas. Que é um tema amplamente debatido, né? Até essas pessoas que, de repente, ficam meio receosas, assim, de não quero ligar para isso e tal, sempre acaba se pegando um detalhe no sentido de, tipo assim, pô, beleza, mas se eu prestar atenção nisso daqui, será que pelo menos uma camisa eu ganho? Será que pelo menos algum... Que é um pensamento pequeno, mas que é um detalhe ali que acaba atraindo esse cara para uma realidade política. Né? Exatamente. Porque, na verdade, o mais importante é você ter o poder, né, de votar pelas pessoas. Mas eu entendo que um público tão grande, uma massa tão grande de torcedores, vai passar por esse tipo de público e só está ali para receber um trocadinho dele, ou a camisa, ou o desconto na cerveja, ou o que quer que seja. Tem gente que só está aí para isso. Faz parte, não tem problema com isso. Mas eu acho que tem que ter uma discussão muito forte disso. Por isso é que não dá para ser qualquer aventureiro que desça ali de paraquedas na associação. Isso aí é fundamental. Sim. Inclusive, @Bahia31, acompanhe nas redes sociais, Twitter, Instagram, o Instagram e o Twitter da associação, né? Lá as atualizações estão sendo postadas, inclusive o Conselho Fiscal visitou a nova sede, né, recentemente. Exatamente. Importante a gente monitorar, acompanhar, porque tudo está sendo relatado. Né? Solenidade, outras coisas mais, eles divulgam. Deixa eu até falar um pouquinho aqui, Barros, porque hoje de noite vai ter uma homenagem aqui, vai ter a entrega da comenda Valdemar Costa. Sim. E me perdoe, são 3 pessoas, mas eu tenho... Bruno Queiroz. Bruno Queiroz. Bruno, é verdade, o outro é Bruno Queiroz. Bruno Queiroz, Odegar, que é de lá do Simplesmente, né? E Humberto Neto, Netinho, que inclusive joga lá bola com a gente lá também, é do nosso futebol. Então, sim. Bruno dispensa, né, apresentações e comentários, mas eu queria dar um abraço em Odegar e em Humberto Neto, são grandes amigos, pessoas assim extremamente dedicadas ao Bahia. E que eu rendo uma homenagem imensa a eles, assim. Tenho uma oportunidade de estar muito perto com o Ode. Ode é um cara que ajuda o Bahia muito, cara, muito. Ajudou nesse processo e tudo. Então... Ode, vem aqui um dia para contar as conversas do Sheik lá. Tá feito o convite aí ao vivo, não tem nem para onde fugir agora. Vai dar uma grande live aí, vou estar com eles hoje de noite aqui, dando um abraço, porque é uma comenda merecidíssima mesmo, um reconhecimento do clube em relação ao trabalho deles. Bacana. Vai ter também homenagem, né, em memória a Roberto Rebouças e a nosso querido Bobô. Sim. Também deve estar presente aí. Massa demais, parabéns aí pela iniciativa do Conselho e tudo mais. Exatamente. Bom, vamos falar agora sobre... uma outra questão antes de partir para outros assuntos. Só uma observação que eu recebi mensagens dele, inclusive, no meu WhatsApp, do Jorge Mendonça, ele falando que organizou um grupo, não foi? Exatamente, ele concorreu. Exatamente, Jorge. Como é que está esse grupo? As coisas estão... Tu tá tendo diálogo? Não, na verdade é o seguinte, ele organizou esse grupo, entramos no grupo, eu, ele e Pedro. Bernardo não entrou, Bernardo ganhou. Entrou, por opção, aí não sei porque ele não entrou. E aí acabou que Jorge mandou, inclusive, um e-mail anteontem com uma série de recomendações. Inclusive, cara, até é bom você me dar essa oportunidade, porque Jorge, em determinados momentos, em live com Darino e também lá na hora, ele me elogiou muito, disse, pô, Renato, eu acho que estou pedindo voto para você, para que as pessoas não fiquem achando que a gente estava alinhado, porque às vezes pode falar, pô, os caras montaram uma chapa em conjunto, zero mesmo. Aquilo foi espontâneo, ele é um ouvinte do Futebol S.A.,
Eu não sabia, ele me falou Do isso. Sou Mais Bahia também. Do Sou Mais Bahia também, acompanha. né? Ele acompanha você, acompanha a Darino, ele falou também que... Então, assim, é um cara que consome, um cara da Controladoria Geral da União, um cara que vive governança corporativa, já certificado pelo IBGC. Sim. Então, pô, é um cara proativo, no intuito mesmo de ajudar. E aí, de fato, ele mandou, inclusive, uma série de recomendações por e-mail, assim, super pertinentes para o cara que está lá. Então, eu acho que agora o Bernardo ganhou. Cara, ele precisa ser ajudado, e eu espero que ele esteja aberto a isso, porque é, de fato, uma função extremamente relevante para um momento muito importante, que ainda é de execução do contrato e do acordo de acionistas. O acordo de acionista tem uma série de gatilhos contratuais que precisam ser cumpridos por ambas as partes, mas em muitos deles pela parte do investidor, e que você precisa ter empresa especializada acompanhando isso, e que esse conselheiro fiscal precisa ser bem assessorado por essa empresa, bem assessorado por auditoria independente. E aí eu espero, de fato, que ele esteja aberto a tudo isso, mas eu torço, eu acredito que ele vai conseguir dar conta do recado, e a gente precisa respeitar o pleito democrático. Sim. Acho que a gente teve problema, falei nos meus 5 minutos lá sobre isso. Não ter debate, para mim, é uma lacuna. É uma lacuna imperdoável para um conselho que fez tanto. Mas, uma vez sacramentado o resultado, um abraço. Não tem 2 conversas, não tem impugnado, não sei o que lá. Não, esquece. É isso. Procurar mais solução do que problema. É isso aí. Agora, eu acho que ele precisa ser subsidiado, suportado, na melhor intenção da palavra, dar o suporte, ter o suporte necessário para que ele desempenhe essa função bem. E nos próximos, quando acabar 3 anos, aí veio um novo pleito. Ele também pode se candidatar a uma reeleição, e aí vamos. Inclusive, boa sorte aí pro Bernardo Arjun. Boa sorte. Entre no grupo para ouvir os caras, pode ser que agregue. Agregue. Grupo City, salam aleikum, minha tia. Chegou. Como é que foi esse processo, né, enquanto torcedor acima de qualquer coisa, mas também como um cara que vive essa área, né, não só no futebol SA, mas Sim. a área de administração, de finanças, que tem acompanhado de perto esse processo de investimento, né, gradual aqui no futebol brasileiro, processo de implementação da Sociedade Anônima no Futebol, que é algo muito novo, muito recente por aqui. Foi um ano intenso, o ano de 2022, né? Porque, além de se preocupar com isso, o torcedor também estava aflito com o que acontecia dentro de campo. A gente poderia ter subido muito antes, ficou ali para a última rodada, naquela tensão, lá em Maceió, mas, enfim, deu certo. E apesar de hoje o rendimento, né, o fruto dentro de campo no futebol não ser extraordinário ainda, a gente já está falando de cerca de mais de 100 milhões de reais em investimento em contratações de atletas no primeiro ano do projeto, né? O que você ambiciona aí enquanto torcedor para o Bahia daqui para frente? E como é que foi para você esse processo de chegada do Grupo City? Não, o processo de chegada para mim, quem me acompanha, eu já tive a oportunidade de falar em lives com vocês e com um monte de gente. Eu sempre fui entusiasta quando essa notícia estourou, né? Quando o Márcio Martins chega ali em fevereiro, se eu não me engano, 8 de fevereiro, ele solta essa notícia ali que eu lembro de eu compartilhar. Ele solta no canal dele, eu vi, eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V no celular, mandei no grupo lá do Simplesmente, e a turma dizendo, tá maluco. Não, ali... Não, tá todo louco, mundo, tá doido, acho que 80% cara, da torcida. 80%. Eu falei, aí eu lembro de eu falar isso, falei, cara, você pode ter qualquer tipo de restrição à opinião de Márcio ou à postura de Márcio, onde ele está chateado, ele brada mais do que a média, mas se tem uma coisa que Márcio Martins aí é bem informado. Então, se ele está falando isso aqui, eu vou grudar nesse negócio, porque tem algum tipo de fundamento, e foi o que aconteceu, né? Então, assim, eu sempre fui entusiasta grande desse processo. Acho que o clube fez tudo que poderia ter feito de correto no processo, a condução. E aí estou dizendo discussão aberta, discussão com o próprio torcedor, as audiências públicas, esse bate-bola sempre através também do conselho.
manteve a confidencialidade durante muito tempo, porque o assunto pedia, de fato, essa confidencialidade, né? E Belintani... E segurou mesmo, né? Em alguns momentos eu acho que ele mesmo pensou assim, pô, preciso soltar alguma coisa e tal, porque a situação tá complicada, mas ele segurou. Chegou uma hora que ele falava investidor e não podia falar o nome, né? Falar um investidor, aí o City, ele, não, é você que tá dizendo isso. Usava a camisa azul claro, né, para poder passar o enigma. Então, eu acho que esse dever de casa foi muito bem feito quando você compara com outras SAFs. Cara, a SAF do Cruzeiro, a XP estava dando pressão um dia antes para os caras alterarem o estatuto ali, podendo o investidor ter até 90%. Cara, o cara da XP estava dando pressão um dia antes dos caras alterarem o estatuto lá. Então, Bahia não. Bahia discutiu durante muito tempo, de uma forma muito madura, bem assessorado. Olha aí a assessoria, mais uma vez, a importância de você estar bem assessorado. A discussão do tamanho do que foi o contrato muito representativo, assim, com uma série de anexos, contrato de 500 folhas. Pô. Inclusive, eu fui contra, soube, inclusive, que circulou em grupo político aí, aquele print meu no Twitter, quando eu disse que sou contra totalmente abrir isso para todos os sócios. Utilizaram isso para dizer, tá vendo? O cara que foi soube que teve grupo de oposição que utilizou isso. E eu continuo batendo e reafirmo. Seria uma irresponsabilidade abrir esse contrato para todos os sócios. Os conselheiros estão lá para isso. Nós votamos em chapas, os sócios votaram em chapas, para que eles representem a gente nesse tipo de situação. E para eles teve acesso, com o horário, com tudo aberto. Então, não tinha sentido nenhum abrir aquilo. Então, para mim, o processo foi muito bem feito. Vamos dividir em 2 etapas, né? Uhum. Vamos até o closing, né? E culmina com a fala de Ferran, as 2 falas, né? A segunda, então, que é impactante. Acho que o Barbasco que estava na Fonte Nova no dia que ele fala aqui do quanto o clube é importante, no dia do close mesmo, para o tecido social. Vitor estava nos bastidores. Vitor estava nos bastidores. Eu estava lá. Né? Exatamente. Então, assim, do quanto o clube é importante para o tecido social da sociedade. Ele falou, quando ele fala aquilo, eu disse, caramba, o cara entendeu de fato o que é isso, né? E o que a gente tem, e aí eu vou falar um pouquinho mais do que a gente tem de informação, como esses caras estão vivendo mesmo dia a dia, que a gente tem algumas informações de bastidor nesse sentido. Eu, inclusive, tinha me entusiasmado com essa situação, né, sem ter ainda a certeza absoluta disso, antes, né, na entrevista que a gente teve com o Jamie Bradley, torcedor do Manchester City. Sim, o Jamie, abraço, que figura aquela, demais, velho. Abraço para ele e para Vicente, que foi nosso tradutor nesse dia, né? Lá, sei lá. Lá do Canadá. E ele falou, acho que o ponto principal da entrevista foi quando ele falou, a chegada do Grupo City, né, fez com que a cidade de Manchester se desenvolvesse. Foi isso mesmo. Foi algo assim que mudou completamente. Impactou Manchester se tornou outra cidade. Então, a gente tem percebido aos poucos aqui, né? O exemplo dos campos, eu acho que é um exemplo, assim, até que dá para ilustrar bastante para a galera. Assim. Pegou o campo do Lasca. Né? Eu sou da Cidade Baixa. É isso? Velho, aquele campo ali é emblemático para o patrimônio, né, da cidade. E o destaque do Raul para os funcionários serem da região, né? Cara, o dever de casa, para mim... Então, assim, aí vem ali até o dia do closing... na verdade, a formação de elenco vem antes, né? O close foi... Então, assim, esse processo todo, vamos chamar de burocrático, empresarial, de formação de uma nova empresa, como chama, Newco, uma nova companhia, para mim foi feito de uma forma excepcional, sendo que tem alguns gatilhos de contratos, do acordo de acionista, que precisam ainda ser executados. Restante da grana, entraram 190 milhões, diz que a gerente do Bradesco. Você sabe dessa história, não? Não. Então, 190 milhões. Pingar 190 milhões. Foca o nome aí, que esse aí é um bom corte. 190 pau, meu amigo. Aí, quando chegou dos 190 pau, disse que a gerente do Bradesco ligou lá para a diretoria. Tem 190 milhões aqui, o que é que a gente faz, velho? Entendeu? De onde vem essa grana? Quer dizer, eu tava, coitada, perdida, sem saber de onde veio o raio. O que é que faz com isso aqui? De onde veio? Porque, na verdade, quando eu fui de banco, quando entra uma grana muito forte, você tem que ter a justificativa, porque pode ser dinheiro sujo, pode ser dinheiro sem origem. Antes de qualquer coisa, ela tem que limpar a barra dela, né? Ela precisa explicar informar o que aconteceu. O banco informa o Banco Central. Quando chegou lá um negócio meio árabe, assim, ela falou, rapaz, de onde tá vindo isso daí? Exatamente. Então, você tem proteções, os bancos têm proteções de mecanismos anti-lavagem de dinheiro. Se você for sacar
sacar em dinheiro. Se eu não me engano, esse valor hoje caiu para 5 mil, mas já foi 50, caiu para 30, chegou um momento, ficou muito tempo em 10. Se você sacar 10 mil em espécie no banco, sai um relatóriozinho para a inspetoria do banco. Você diz para que você está sacando. Quem sacou, RG, nome, destino. Você pode até mentir, mas você vai. Por quê? Porque o Banco Central precisa mapear esse tipo de coisa para que ele vá prevendo. Então, assim, diz que a gerente ficou louca. Então, esse contrato ainda precisa ser executado. Entrou 190 milhões, precisa entrar os outros 110, 120, aí precisa equalizar para o tamanho da dívida, né? E tem todos os outros tipos de investimento, a formação de elenco, de folha, né, de ser 60%, de ter os mínimos. Tem os outros 200 milhões que precisam ser investidos em infraestrutura, que ficou meio que uma faixa cinza, sem definir direito no contrato, em que ia ser investido. Então, assim... Tem um fazendão aí, né? Aí agora vem um fato fazendão, né? Então, assim, para mim, velho, eu acho que foi... A gente falava tanto de o Sheik comprar esse troço nas rodas de Kombi do reggae. Kombi do reggae. Rapaz, a maior pena de Vitor não ter frequentado a antiga Fonte Nova foi não ter tido a oportunidade de presenciar a Kombi do reggae. A Kombi do reggae era massa demais. E o papo não era nem de árabe, de sheik. Eu me lembro que russo, a conversa era o russo. Era o russo, por causa de Abramovich, exatamente. Cadê o russo que vem comprar esse Bahia? Normalmente quando você tomava uma paulada, né? Ainda bem que não o cara comprar ainda bem que não foi russo. Exatamente, ainda bem. Pegou demais. Mas assim, e acabou que comprou. Mas não só isso, cara. Assim, a gente se associou ao maior MCO do mundo, ao maior multi-club ownership. São caras que têm know-how, são caras que estão aí, a história está mostrando que o projeto deles é sim bem sucedido. Ponto. Isso, para mim, você pode puxar aí o que você quiser. Não vai achar um investidor no mercado mundial hoje que seja maior do que o Grupo City. Não tem. Maior e melhor. Maior e melhor. Porque maior, o cara pode ali acelerar o Qatar mesmo. O dono do Qatar lá, que é o Fundo Soberano, é o equivalente. É o Fundo Soberano lá do que tem na Arábia Saudita. O do Qatar é o investidor do PSG. Amanhã depois estiver sondando o Santos. Se esses caras comprarem, porra, vem dinheiro pra caramba, velho. Tá, mas vem dinheiro só? Porque dinheiro só não resolve. Sim. Você precisa vir com todos aqueles atributos que eu sempre falo: metodologia, processo, tecnologia, né? Know-how, tudo, cara. E isso não se forma da noite pro dia. Que foi a minha discussão agora, a gente debateu sobre a Liga Árabe. Pô, a grana, é sustentável essa grana? Ou ela vem com o resto do pacote? Porque se for só atleta e não tiver o tempero, e o tempero é esporte tratado como entretenimento. Sim. Forte liga. Você até deu uma opinião política, polêmica, né? De Messi, a MLS tem mais potencial de desenvolvimento. Eu falei isso, exatamente. Tem até uma turma que não está entendendo, está até lá comentando, dizendo, esse maluco, falando bobagem. Né? É que o cara pega o corte e ele não sabe por que eu fundamentei isso. Eu falei, tem que ficar esperto, porque é o seguinte, a Arábia Saudita está gastando dinheiro pra caramba, só tem um detalhe, e aí eu até poupo o cara pela ignorância e de não saber a informação. Sim. O que eu não poupo é o desgraçado xingar. Esse maluco tá falando merda, né? Aí vocês sabem o que é isso, né? Demais. Vocês conhecem demais o que é isso. Então, aí, velho, mas o cara não viu o programa todo, que eu disse o seguinte, olha, meu amigo, tem o seguinte, a MLS já está discutindo de fundo soberano também botar dinheiro lá. A MLS está discutindo de não só fundo soberano colocar dinheiro lá, mas fundo de pensão também. Ou seja, os aposentadozinhos, velhinhos dos Estados Unidos, com a bandeirinha na casa, aquelas bandeirinhas, toda tem a bandeirinha. Os caras são aposentados. Ali tem grandes fundos de pensão, os maiores do mundo estão ali. Esses caras vão investir dinheiro também. Eles estão discutindo isso. A NBA já está nesse movimento e a NHL, que é do hockey. Então, porra, você já tem um movimento acontecendo, com essa discussão está acontecendo. Aí eu te pergunto, quem trata o esporte como sportainment? É a Arábia Saudita ou os Estados Unidos? Para, os caras são imbatíveis. Então, o que eu disse é o seguinte, fique ligado, não acho que ninguém vai ameaçar a Europa do ponto de vista dela perder o protagonismo. Não. Agora, a Europa não é toda a Premier League. Né?
Então, por exemplo, o alemão vai passar agora aqui pra gente. Mas, pô, pela primeira vez, a Sport TV fechou, né? A Globo fechou. Vai começar a Quem transmitir. fechou também, acho que foi Casimiro, fechou agora Foi, para transmitir Também a o Bundesliga. Campeonato Alemão. É. Acho que A a OneFootball. OneFootball transmitia, mas é porque a OneFootball tem sede na Alemanha. Então, assim, pô, eu te pergunto, caramba, amanhã depois, se esses caras conseguirem montar uma liga sólida lá nos Estados Unidos, com bons jogadores, com entretenimento, será que eu vou olhar mais pro alemão ou pra lá, sabe? Não tô falando da Premier League, porque a Europa não é Premier League só, velho. Sim. Entendeu? A Europa não é só La Liga. E com o Barcelona fragilizado, né, como está agora financeiramente. Então, assim, só voltando. Não tem hoje um investidor igual ao nosso. Ponto. Se a gente for falar agora do que está acontecendo, do perrengue que a gente está passando, você fala assim, pô, você imaginava um começo mais fácil? Eu imaginava. Isso aí é inevitável a gente imaginar. Você imaginava que a gente ia estar voando nesse primeiro ano? De forma alguma. Aí também já era De demais. forma alguma. Nem foi prometido isso, para falar a verdade. Nem foi prometido. Como eu também não achava que a nossa disputa era para fugir de rebaixamento. Tá? Então, é isso. Eu acho que quem está do outro lado é normal que utilize esse tipo de argumento. Olha, esse é um ano para não cair. Claro, porra. O que é que ele faz? Ele alinha a expectativa logo ali embaixo. Qualquer coisa que vier acima Tá já é lucro. Velho, ele está certíssimo. A minha expectativa não era essa. A minha expectativa é de início de segunda tabela para virada de primeira. Oitavo, 12º, décima. Que eu acho que a Tipo grande que o maioria Filipão está acha. cobrando, né? É, A o grande Filipão- maioria está cobrando. Filipão Pô, é pode isso. ser pelo menos ali uma Sul-Americana. Olha que as pessoas estão com esse pensamento meio... Aí a galera que, assim, em algum momento a gente também, obviamente, chegou a ficar com isso no nosso inconsciente. Que, pô, um oitavo lugarzinho ali, eu acho que dá pra dar uma beliscada, sei lá. Se de repente alguém der um vacilo lá por cima, a A gente arrancada encosta. do Cuiabá né? aí, né? Pois é, é isso que eles falam. Você olha para os outros times, cara, a gente não tem pontuação. Cuiabá também é A gente SAF, não se tem me time engano. para estar onde está essa pontuação. É SA, Cuiabá ou SA. SAF? É uma SAF. É SAF, Uma SAF. acho que é SAF. Lá é o da família donos da Drebor, que é a recauchutadora, a recapagem de pneus, uma grande indústria Sim. de recapagem de pneus. É ali do povo do agro, é uma SAF também, mas é uma SAF de família, né? Não tá- mas amanhã depois, os caras juntam. A SAF de família aí batendo. Não, é o que eu digo, De frente. uma SAF dessa chama 10 produtores grandes daquele ali, para dizer, ó, quer investir de futebol? Vem aqui, meu amigo, faz um estrago grande, porque tem muita gente grande Sim. nesse segmento. A gente conhece bem porque a gente tem clientes no mundo agro. Então, eu não esperava estar nesse perrengue todo e eu acho que também não temos elenco para estar só onde a gente está. Aham. Eu acho também. Eu também acho. Né? E aí a gente vai precisar discutir, pô, Paiva. Aí eu acho, já tive algumas convicções e que hoje eu não tenho tantas. Então, De permanência? já tive convicções de que dificilmente o grupo não tiraria ele na virada, antes de uma virada de ano. Sim. Ele veio para 2 anos, né? E eu sempre tive a convicção assim, ó, cara, se der tudo errado, o grupo vai segurar ele até dezembro. Dizer, ó, velho, não deu certo, vamos acertar aqui esse ano que ficou Eu também remanescente. achava isso. Pronto, eu acho E que era não tem, inclusive, diga-se de passagem, não tem problema nenhum em mudar o pensamento ao longo desse trajeto, porque tipo, é tudo muito novo para todo mundo. Todo E mundo. sobretudo pro torcedor que não tá acostumado com isso. Então, assim, se de repente, pô, eu vou me colocar aqui, dar minha cara a tapa. Quando o Paiva chegou, eu não era o cara que eu esperava, mas ali os primeiros jogos, a filosofia, a forma como ele estava tratando o torcedor, sabe, como ele entendia futebol e passava isso pro torcedor, era algo que a gente não estava tão acostumado assim. Sim. Então, pô, todo mundo vislumbrou aquele negócio de, pô, Paiva, o cara, o famoso técnico europeu chegou, até que enfim Isso. chegou. O jogo no- posicional. Então, jogo posicional. aí- Não, Eu sou adepto do jogo eu posicional. também. E outra coisa, as entrevistas, eles explicando o jogo, isso, né? sim. Ele- Porra, caramba, você vai verdadeiras aulas, cara. Entrevistas de meia hora, você vai dizer, caraca, E velho. era elogiado. Quem disser, quem chegar aí e falar que não elogiava, tá mentindo, porque eu também fui Total. seduzido por isso. Vitor, eu falei, eu cheguei lá, tá no Twitter, eu não apago não, tá lá. De vez em quando vem um doido lá e bota, assim, Resgata. ó, lembrando. O print Eu eterno. disse o print eterno, porque eu falei que era a melhor contratação do Bahia, tinha sido Paiva. Porque eu de fato achava isso. Sim. Eu falei, caramba, porque veja, você tem algumas estratégias de formação de elenco. Isso a gente até lá no Futebol SA discute. Eu sou o cara a favor de tentar fazer um elenco mais tímido, Uhum.
mas pesar a mão na comissão técnica. Quer pesar a mão? É. Parruda. Tipo. Fortaleza? Seria um exemplo? Talvez o Fortaleza Vojvoda, quando chega, não é nem esse parrudo. Ele se tornou parrudo. Ele não chega assim. Verdade. Ele se tornou. Hoje ele é parrudo. Mas, por exemplo, o Luiz Castro. Cara, Perfeito. o Luiz- Eu acho que o exemplo do Botafogo é perfeito. Foi esse. Ele fez o seguinte: ele fez investiu, botou grana também. E grana, às vezes, em até gente que não tá rendendo bem. Mas trabalhou muito certo no scout. Tiquinho, Muito, cara. velho. Tiquinho. Eu fiz esse exercício um dia desses, no jogo de Botafogo Inter, eu tava vendo com meu pai. Eu falei, velho, vamos ver a formação do elenco do Botafogo. De onde é que cada um saiu? Pois O é. cara só tem achado. O Eduardo deles é o Cauli da gente. O cara É que isso. nunca jogou por aqui. Foram vivia os na caras Arábia. que chegaram, tipo, com o mesmo status de cidadinho. Então, os caras que se consolidou em algum momento em algum outro time, tipo Tietê. E se reencontrou É, numa engrenagem. Exato. Pronto, funcionando. você falou a palavra, a engrenagem. Pra mim, o pulo do gato dele foi trazer um cara que montou a engrenagem. Porque esses caras, amanhã depois, se sair, não quer dizer que Tiquinho vai arrebentar em outro grupo. Não quer dizer que você pega ali os outros... Conspirou tudo, né? Conspira tudo. E outra coisa, apanhou pra caramba. A Cello sempre fala isso lá. Cara, tenham paciência, porque Sim. o Luiz Castro, agora no Campeonato Carioca, apanhou a torcida pedindo ele pra sair pra caramba. Verdade. Batendo no cara. Então, pra mim, eu acho que o Botafogo acertou nessa, ó. Pegou um cara parrudo pra montar esse negócio. Eu gosto desse tipo de filosofia. Diminui aqui um pouco de investimento cá, mas é como... Imagine que o bolo de dinheiro de formação de elenco, entenda-se, vamos falar de futebol, tire base, só profissional. Você tem um bolo lá, 100% dele, que uma parte é elenco, massa salarial, luvas, palalalá, e você tem uma parte de comissão técnica. Imagina que esse representativo da comissão técnica seja de 20% em relação ao bolo da massa toda, né? 20%, 15%. Eu sou a favor de trazer caras ali que venha para 30%, mas também é o cara que vai entregar tudo. Sim. E aí, minha opinião, eu acho que a gente tem uma comissão técnica de respeito. Sim. E aí, quero fazer um ponto aqui. Olha o que Marcos... Nossa, o trabalho de Rui Tavares. De Rui Tavares está fazendo com Marcos Felipe. E passa despercebido, porque há muito tempo a gente não tem um cara que... Eu acho que desde a saída de Thiago Mel, pronto. Ele saiu, pra mim, ficou uma lacuna. Eu vou te dizer na o que, parte que eu técnica da ouvi. equipe. Eu vi um dia desse uma informação de lá da turma lá que convive, né? Lembra essa defesa que Marcos Felipe fez agora contra o Atlético Mineiro? O Paulinho? Lembra agora? Sim, que ele sai na cara do gol, ele meio Com que... pé. Sabe o que ele disse? Que é a primeira vez que ele fez aquele movimento na vida. De espacate, né? Fala, né? Deu, velho. Aquilo ali, né, é difícil fazer. ali é Aquilo futsal, é né? o preparador dele de goleiro, velho. Então, a gente... É isso que eu tô falando. A comissão técnica fica, muitas vezes, ligada só ao cara, ao Paiva que tá lá, que eu vou falar dele também, que eu acho que ele está errando muito. Sim. E eu não vou nem falar de opções táticas, eu vou falar de postura. Exato. Postura aqui, ó. Exato. É. E Exato. pra mim, esse é que é o problema dele. Eu acho que ele joga muito contra si mesmo. Muito contra si. Então, assim, o preparador, o Rui, tá fazendo um trabalho fantástico. O que Marcos Felipe cresceu nesse tempo. E aí a gente ainda trouxe Um puta goleiro. um puta goleiro, o Barbaço. Eu tenho cliente no Rio Grande do Sul. Todo mês eu tô lá no interior, lá no Rio Grande do Sul, Santa Maria. E aí, meu irmão, lá é Grêmio e Inter é uma loucura, né? O bicho pega lá. Lá, os gremistas falam pra mim, cara, vocês levaram o melhor goleiro Os nosso. caras ficaram putos lá E mesmo. vou te falar, o cara joga melhor com os pés ainda do que com as mãos. Diz que o cara, com a saída de bola do cara, é esculhambação. Não, e eu soube que lá ele treinava falta, inclusive. Né? Treinava falta. Então. E ali o que eu soube também de bastidor, que a briga dele foi o movimento do empresário de Renato Gaúcho. Uhum. Queria levar para ele, para o empresário de Renato Gaúcho, e aí ele optou pelo outro. Ali começou a dar problema no negócio. Isso, né? Informações que a gente ouve de mercado e tudo, Sim. de lá da região. Então tem um pouco disso aí, né? Então, assim, essa comissão técnica, para mim, tem caras bem preparados, caras com o EFA Pro, né, que chama, com certificados enormes lá. Paiva, parece um cara estudioso, né? É estudioso. É um cara workaholic, meio que viciado em trabalho mesmo. Ele diz, pô, eu chego em casa, vou assistir os vídeos aí e tudo.
Só que ele tá pecando agora na relação dele com a imprensa, velho. Ele tá caindo na armadilha besta e de ficar ressentido com... Ó, botei o carinha na marquinha e vou levar pro resto da vida. Cara, guarda rancor. porra, Meu velho. assessor tá vendo. E o grande É. problema é que, tipo, o cara que tá lá fazendo pergunta pra ele, às vezes o público, né, os consumidores ou os torcedores, como que quer que seja, que as pessoas queiram chamar, o cara tá ali, querendo ou não, você pode não se identificar 100% com ele, mas ele é meio que um representante da torcida ali, Claro. que tá pra questionar e tal. Então, quando ele afronta, quando ele não seria afrontar, mas quando ele retruca, e às vezes, mesmo ele tendo razão, mas podendo recuar, e isso acontece na vida. Quantas vezes a gente quer falar alguma coisa, a gente pode, mas não deve fazer. Né? Então a gente segura. Então, é como o Matheus falou, em vários momentos, talvez ali, se ele tivesse segurado um pouquinho, mesmo que ainda surjam pessoas que falam assim, pô, não tem sangue de barata, talvez se eu tivesse lá também faria o mesmo. Mas aí é que tá a diferença entre, como ele mesmo falou, o cara que tá ali para tomar decisões e o cara que está ali para julgar as decisões dele. Então, é exatamente o ponto-chave em que ele, como o cara de tomador de decisões, precisaria entender que essa tomada de decisão dele é uma tomada de decisão que joga contra ele. Pronto. E outra coisa, ele fala tanto do assessor dele, o assessor dele deveria fazer menos clipagem e mais media training. Né? Clipagem é aquele processo que você pega as notícias e, olha, falou... Quem falou de você? Ó, o UOL falou... O Sou Mais Bahia falou o quê? Falou isso, falou mal, beleza. A clipagem faz parte, tá bom. E o media training? O media training é o cara que não se render esse tipo de coisa, cara. Primeiro passo é falar assim, velho, o torcedor sabe que quem toma as decisões hoje é o Grupo City, sabe? Não precisa ficar falando toda hora. Exatamente, pô, toda hora. Aí o cara ganha do América Mineiro. Porra, bicho, a entrevista foi do início ao fim. Ok, não tem sangue barato, ok. Foi armado. Dê a porradinha. Eu acho que tem que dar as porradinhas, tá? Sabe quem é mestre Também nisso aí? É. Renato Gaúcho. Eu acho que é o cara mestre. Pois é. Os caras encheram o saco. Eu dou esse exemplo, eu já dei esse exemplo aqui. Os caras encheram o saco no jogo de Soares. Toda a coletiva. Toda a coletiva ele queria falar alguma coisa dos caras. Soares. Ele dava porradinha e ficava na dele. Dava porradinha e ficava na dele. Quando ele ganha do Bahia no jogo de lá, que os caras vão com o negócio de Soares ali. Pô, o Soares já passou. Pô, o cara tá com o joelho dele lá, já conversei com ele. Bora falar sobre o jogo. Pô, aqui a gente jogou bem. Pô, o Bahia jogou bem. Aí ele já coloca o Bahia na situação de um time que causou um impacto grande e que causou. Isso. E aí os caras já foi, pô. Quem que vai lembrar mais do problema que tem que ficar questionando ele o tempo todo? Ninguém. Então é tipo isso. Pô, o cara chega aqui, o que custava ele falar? Não, realmente. Jogo lá contra o Santos, o anterior? Não, foi contra o São Paulo. O de São Paulo. Cara, o jogo contra o São Paulo não foi muito bem, Olha, a gente tentou, teve bons estresses, mas ele isso não levantar funcionou. aqueles números ali entendeu, não faz velho? nenhum sentido. E aquela coisa... Foi como se ele estivesse esperando a oportunidade. Não faz nenhum sentido. É isso. E ele, o que é que ele tá passando de recado pra torcida? É o seguinte, pô, ele de fato não aguenta a pressão. De fato, ele não tem experiência em segurar isso. Porque uma coisa é o cara ser Mourinho e mandar todo mundo pra porra. Meu irmão, ele não é Mourinho. Ele não conseguiu o que Abel conseguiu do Palmeiras. E olha que é a grande referência dele. E que é a grande... Exatamente. Só que ele tá pegando a parte da referência ruim, que é a parte que Abel tá lascando em banda. Né? Ele fala muito de Luiz Castro. Veja, o técnico português tem esse perfil mesmo de pavio curto. Você pode ver. Literal, Luiz Castro, né? Literal. Mourinho, Abel... esse Bruno Lage é outro. Pode esperar aí. Vai ter treta já aí. Os caras são meio pavio curto. Mas uma coisa é você ser pavio curto sendo vencedor, cara. Então, primeiro você tem que construa a sua história, para daí você chegar ao seguinte, ó, bote na mesa. Velho, peraí, não venha com isso não. Veja aqui, primeira vez que o time foi para Libertadores em pontos corridos, primeira vez em Maraná, ganhamos isso, aí é outra coisa. E ele até tem alguns dados que são importantes, são interessantes, que a gente que costuma acompanhar, às vezes a gente não enxerga, porque também se contamina um pouco pela coisa da emoção, né? Fica contagiado ali, aquele negócio eufórico e tal, a gente às vezes não analisa. Só que aí é que está o ponto. Ele traz esse dado, que é um dado massa, bacana, que respalda ele, mas logo em seguida ele vem, pá, toma aquela alfinetada aqui. É isso. Ele é como ele falou, eu acho que o exemplo é bem dado, assim. Ele joga contra ele. Ele poderia ter exaltado esse jogo contra o América Mineiro e a mentalidade da torcida para os próximos jogos seria totalmente outra. Total, é isso que eu estou falando. Aí, qual é a armadilha que ele está caindo? Bom, ele está batendo de frente com os caras. Aí esse mesmo assessor deveria dizer, olha, velho, é o seguinte, você tem formadores de opinião na mídia baiana que são caras que estão batendo em você. Então, velho, vamos mudar a estratégia? Pô, cara, e a estratégia você constrói não necessariamente no dia que você está falando aqui no microfone. Cara, um pouco antes. Sim. Senta, cara,
O que é que você tá. Qual é a sua insatisfação comigo? Tem alguma coisa pessoal? Peraí, deixa eu te explicar o porquê desse racional disso. Cara, você tira o peso do cara, você desarma o cara. Esse, para mim, ele tá preferindo o embate do que ir pro lado do cara. Cara, coloque no lugar do cara. Esclareça a ele. Pô, ô, fulano, deixa eu te explicar aqui. A minha opção foi essa. Errei. Pensei que ia acontecer isso no jogo, o adversário veio e falou, cara, não, ele prefere. Aí ele vai, puxa o caderninho lá. Porra, e o pior é que, assim, agora todo elenco é fechado com ele. Né? Sim, é fechado com ele. Em bastidor, por exemplo, a gente já ouviu que em várias rusgas que ele teve com a galera da imprensa, ele chegou num canto, conversou e tal, mas, pô, é massa que ele. É louvável, né? É humano que ele faça esse tipo de coisa, né? Às vezes o cara vai, tava na cabeça quente, um dia não tava muito bem pra ele, não tava muito bem pro outro, resolveram ali. Só que quando isso também não é externalizado, ele não trata disso com esse mesmo carinho, com essa mesma atenção que ele trata nos bastidores, ele não faz isso à mostra. A sensação que as pessoas têm, e tem todo o direito, é de achar que é totalmente o contrário disso. Exatamente. Que ele é incapaz de fazer isso. E que a outra pessoa que está lá também é incapaz de fazer isso. Não se dá a oportunidade, os dois, de que se resolva. Né? Só que qual é o problema, Vitor? A fala dele dura 20 minutos. A fala de quem está do outro lado com o microfone dura todos os dias. Seja de manhã, de tarde, de noite, seja pelo YouTube, seja pela rádio, seja... Porra, gente, ele vai ganhar esse jogo? Não vai, caramba. Precisa cair a ficha dele, meu filho. Você não vai ganhar esse jogo. Esqueça. Você não vai, porque você tem 20 minutos para falar. E no máximo uma coletiva durante a semana de preparo lá do elenco, lá, que nem isso está mais rolando mais. O treinador não fala. O treinador não fala, né? Então, você não vai ganhar esse jogo. Então, ou você alinha esse... Esse é o clima que você quer, porque não vai conseguir vencer essa maré, cara. Esse que é o problema. Aí, para mim, tá faltando experiência dele. E se ele não tem experiência, tá faltando o drive de quem assessora ele. Vem cá, e André Alzeira até falou no podcast da Arino dessa questão do Grupo City, inclusive cogitar até fazer menos coletivas, né? Jogo sim, jogo não, tal. Você soube de alguma coisa desse tipo? Rapaz, não soube. Assim, o que eu acho é que, de fato, a gente sente, e eu tenho batido nessa tecla, inclusive lá no Twitter, eu acho que o grupo está se comunicando muito pouco. Sim. Esse é um ponto que eu acho que precisa de correção. Eu entendo também, e eu acho que é uma expectativa que a gente precisa ter alinhada, todos nós, é que não vão ficar falando por qualquer coisa para todos os veículos em um monte de vezes. Esqueça isso. Isso acabou. Né? Não, nem da parte do presidente, nem da parte do cara comercial, que você falou que estava, né? Estava aqui agora, nem o cara de futebol. Ninguém, nem o Cadu, nada. Não vão ficar falando. Agora, eu acho que eles precisam falar pelo menos algumas vezes. E que não seja só por perguntas enviadas por e-mail. Eu até mencionei isso lá no Twitter. Falei, pô, não, Bahia, desse jeito não. Eles poderiam evitar isso se naquela primeira semana lá já tivesse a apresentação para a imprensa. Isso. Indagado. E até alinhar. Fazer, gente, e aí eu acho que é importante alinhar. Deixa eu explicar aqui. Porque, na verdade, talvez o torcedor lá de Manchester, talvez o japonês, talvez o belga, o americano, o cara, porra, beleza, já está acostumado. Aqui não, velho. Isso é se adaptar à cultura local. Então, bora fazer o meio termo. Olha, é o seguinte, o cara de futebol vai falar ali para as mídias, vai chamar vocês, vai fazer uma coletivona enorme daquela, vai ser transmitida pela TV Bahia. Mata logo tudo de uma vez. Mata tudo de uma vez. O Raul, o CEO, vai lá falar um pouco do que é o planejamento, coisa e tal, blá, blá. Ou então diga, olha, nós não vamos falar agora porque tem coisas que estão ainda sendo elaboradas. O Raul assumiu há quanto tempo? Porra, tem 3 meses. Desde o closing para cá, 3, 4 meses. Então, gente, eu não tenho nem muita coisa para falar para vocês ainda, porque a gente está na formatação desse processo. Mas vou falar. E eu estou tentando falar com os caras. E os caras querem falar, tá? O que eu posso dizer é isso aqui. Os caras querem falar. Mas os caras seguem a orientação de Manchester. E os Manchester caras, você fala, os que estão aqui. Estou falando do CEO, estou falando do diretor de futebol. Pode ter certeza que o comercial, quando chegar, vai ter a limitação dele para falar. Eles estão abertos a falar. Mas eles seguem regras. E a regra hoje é segurar a onda, não falar. O que a gente já tentou levar... tanto o Cadu quanto o Raul lá no futebol SA, velho, vocês conhecem a gente. Velho, aqui não tem sangria, pode vir que a gente vai conversar da forma como tem que conversar. Então, mas não é isso, não é essa a questão. É que eles de fato não liberaram o cara para ir pro Conafute. É mesmo? O Raul, o Conafute. Então, assim, então eu acho que o grupo
E é uma oportunidade dele marcar presença do grupo Posicionar no mercado. E fazer a Institucionalmente. networkzão ali, né, pai? Posicionar institucionalmente o Bahia. Então, eu não sei se eles estão com o menino, não, começando agora, fala pouco e trabalha mais, que é uma filosofia do grupo, falar Sim. pouco e trabalhar muito, beleza. Mas, pô, aqui é Brasil. Meu Aqui Deus, a Aqui é gente diferente. fala com as pessoas abraçando. A gente não fala com um aperto de É. mão, com 2 metros de distância. Então, isso tem que ser Eu contemplado. acho que faltou o grande cerne O de feeling, tudo né, que, da que parada. acaba reverberando em diversos outros aspectos é ter essa consciência de que aqui no Brasil Eu acho que o a que cultura é outra. o que Renato falou eu falei isso algumas vezes e eu concordo 100% assim. O torcedor, quando o Grupo City chega aqui, ele recebe com braços abertos, pô. Obviamente, tem a parcela da torcida que fica meio receosa e tal, mas soteropolitano, baiano, geralmente é muito receptivo. É verdade. Então os caras chegam e os caras a gente não sabe nem quem é que tá chegando, mas a gente quer abraçar, quer abrir oportunidade, quer ouvir, quer ver o que essa pessoa tem para nos oferecer e troca, tem esse intercâmbio. Né? Outras pessoas de outros estados, quando chegam aqui, falam que a característica do torcedor é assim, que a característica do baiano, né, do soteropolitano se confunde muito, do torcedor e todo mundo ali misturado. Então, assim, o torcedor, querendo ou não, com todas as ressalvas, se deixou, né, se deu a permissão de que, pô, tá chegando, beleza, vamos ver o que é que vai dar, vamos se adaptar aqui, né, vamos ter um pouco mais de paciência. No início eu me lembro claramente, hoje não, hoje as pessoas já perderam um pouco dessa paciência. E com toda razão, mas no início todo mundo falou, não, calma, é o projeto e tal. Depois virou piada isso, são né? caras preparados, velho. Você vai o Cadu mesmo, cara, o cara tem 10 anos de organização, Sim. fez scout da América Latina para os caras aí um tempão, participou de formações de times e tudo. Então, cara, se você der a chance dessas pessoas falarem, eu tenho certeza que o torcedor muda a percepção também, de uma certa forma. Estou falando mais do futebol, porque o futebol está mais no negócio. O Raul é um cara consagrado, já no mercado e a galera de dentro do tudo. clube, pelo que eu sei, elogia ele, mas elogia muito. Não, cara, os caras muito são mesmo, bons. assim. Deixa eu falar, os caras são bons. E outra coisa, e estão estruturando. Então, estão montando aí, o scout está sendo montado. Chegou um cara novo, inclusive, para o scout agora, que foi goleiro do Santos, lá do Santos, que foi campeão brasileiro com Leão e Robinho, Diego, aquela época. Rafael, se eu não me engano, é um cara que estava na Itália. Quer dizer, estão reforçando. Só que a gente não... Fabrício, que está coordenando. Né, Fabrício está coordenando. Eu ouço muito isso, que tem muita... Cadu mencionou o Fabrício. É um caldeirão. Que o clube está um cara. caldeirão e a gente não sabe de 1% do que tá exatamente. Ele, inclusive, mencionou que o DAD era 1 ou 2 e agora tem pelo menos 5. Tem 5, exatamente, que não ficam nem todos aqui. Então, eles estão... a parte de fisiologia, de medicina, equipamentos que estão chegando... não entra mais nenhum tipo de equipamento se não tiver aprovação de lá de fora. Os processos mudam, as coisas mudam. Então, isso é bom, cara, porque isso vai passando a confiança para o torcedor. Né? Não dá para ficar com isso tratando como informação de bastidor. Você tem que trazer mais informação, subsidiar, principalmente no momento mais delicado desse. Até pro setor, por exemplo, de comunicação do clube de marketing, tal, até onde eu sei, existiam atribuições que eram acumuladas entre alguns funcionários. Agora é que estão chegando mais pessoas, eles estão conseguindo fazer a separação clara dos setores e cada um está exercendo a sua gerência sobre as suas equipes lá. Mas até isso era um momento importante, né, de que a própria comunicação, a galera que está chegando, que está entendendo, já começar aos pouquinhos a mostrar, é isso que tem aqui, faz sei lá, um clipezinho, uma coisa... Que são coisas, para mim, é algo besta, assim, no dia a dia, que dá para você fazer aqui, coisa de 5 minutos, alguém falando, chegou um novo funcionário, como aconteceu com Natália Bittencourt, por exemplo. Exatamente. Então, a galera respeita, chegou, todo mundo sabe quem é e tal, mas tem outras pessoas de outros cargos que, de repente, não estão 100% envolvidas com futebol, mas que a gente percebe, tem alguma coisa mudando. Então, será que dá a oportunidade da gente poder... A Natália mesmo é uma esperar um pouquinho? Extremamente reconhecida. Foi para Manchester, né? Foi para Manchester. Tirou foto lá com o Guardiola. Cara, participa do Comitê Olímpico Internacional, de debates. Quer dizer, cara, essas pessoas... Precisam falar... Eu queria ouvir lá no Futebol S.A., Natália. Peraí, Natália, vem aqui falar um pouco do que é essa fisiologia. E tem muita como é que gente, essa ciência tá no esporte. Nova diretoria, né? É uma nova diretoria. Claro, e o engraçado é que tem gente... Eu não sei, acho que foi você que me falou, a gente ouviu, que alguém que falou assim, foi você que me falou que um seguidor comentou. Você já observou que quando os caras estão no vestiário, até a postura deles estão mudando e tal, fisicamente, né? Aí eu parei e pensei assim, como seria legal se uma pessoa dessa aparecesse para falar assim, olha a mudança que a gente pegou a equipe quando chegou e nesse estágio que ainda é um estágio inicial, olha como é que tá. Exatamente. É uma prestação de contas, digamos assim, do trabalho, né? Da evolução do trabalho. Pegar o gancho de vestiário. Contratações dessa segunda janela, acho que a avaliação da grande maioria que foram boas. Faltou ali, a gente vai falar sobre isso ainda,
para uma determinada posição. Mas Gilberto já chegou dando o que falar, né? Saiu um vídeo de bastidor, Para. ele lascando em banda, dizendo que se quiser ser abraçado, que ganhe. Teve Canu Aí também, depois- né? Que chegou já falando teve que se porrada, precisasse... Depois teve a discussão com o situação Everaldo. da discussão acalorada. Chegou já... Canu falou, não falou? Se fosse necessário... chegou já meio que tentando, ao menos. Eu acho que não é algo que ele está tentando desenvolver, é algo que é naturalizado. Inclusive, minha pergunta para ele na última coletiva foi nesse sentido: de o quanto a experiência dele no futebol europeu agregou para que ele possa elevar o nível de competitividade, de profissionalismo e gerar esse inconformismo, né, para que todo mundo possa contribuir como ele está contribuindo. Então. Enfim, fala aí dessas questões de bastidores aí também. Eu acho assim, falando aí especificamente de Gilberto, para mim o grande ativo da chegada de Gilberto não é só a parte técnica, que essa, porra, cara, é o cara que conhece do riscado da posição ali, todo mundo já percebeu isso. Mas ele vem com uma mentalidade vencedora demais, cara, e de cara que não se conforma. Porque eu sempre digo, e aí na nossa vida, a gente morre um pouquinho quando a gente perde a capacidade de indignar. E por muito tempo nós tivemos atletas no Bahia que não tinham capacidade nenhuma de se indignar com nada, que era paisagem, do cara perder e, cara, mais um jogo, parece que tá tomando cerveja na praia com a garagem. Né? Durante muito tempo a gente teve diversos atletas, ao longo dos anos disso. Esse é um cara, e aí Canu também tem esse perfil, e Gilberto, porque, cara, o cara chegou agora, velho. E já tomou as rédeas da Cara, o situação. cara chegou, já mandou os dois pés na porta. Tá certo. Porque, e aí, certamente, ele conversou muito, né? A comissão tá, cara, tem um espaço aqui liderando. Hoje aqui ocupado por Canu. O time já se cobra bem. Pode notar, cara, a gente acompanha futebol pra caramba. Sim. Quantos jogos do Bahia a gente já viu? Pro time não se conversar dentro de campo. Isso, Meu irmão, os caras eram exatamente. mudos de dentro de campo. Não esse daí. Esse já é um time que se conversa, que os caras se cobram, coisa e tal. Você vê os caras puxando o outro. Esse jogo agora é verdade. Rezende, Isso é verdade. cobrando. Teve Cauli que cobrou alguém no meio de campo contra o São Paulo. Ele vai na zaga, também. volta, conversa, Então, gesticula. assim, eu acho que o maior ativo que a gente tem numa chegada desse tipo de atleta como o Gilberto é trazer uma mentalidade vencedora do cara que, ó, velho, não estamos aqui só para escapar de rebaixamento. E nem ele tá aqui pra se queimar. Um cara que Claro, sai de lá do porra. Benfica, que vem pro Bahia pra chegar aqui pra fazer menos do que ele fazia lá. Esse é o cara que, quando disse assim, ó, eu vim pelo projeto, não é chavão. Uhum. É verdade. Esse Exatamente. veio pelo projeto. Não é clichê. Não é clichê. Esse daí veio, não. Eu vim pelo projeto porque eu acho que a gente pode construir um negócio bem bacana aqui. E vai buscar para tal, meu amigo. Não está conformado com o dinheirinho dele entrando em dia, graças a Deus. Não é só isso que o cara disse. Então, eu acho que esse é um ponto bacana. E a informação que a gente tem é que o impacto dele lá dentro, em termos de mentalidade, de dia a dia, de cobrança Muito bom, né? e de liderança, eu acho, inclusive, que ele vai exercer um papel de liderança até maior do que o de Canu, que já está em algum tempo. Canu é o cara mais assim, é mais a transpiração, né? Vamos lá, pô, vamos, chamando, que tem o papel dele. Mas o respaldo mesmo é... Porra, bicho, o respaldo, eu acho que Gilberto é o cara para trazer isso, a faixa de capitão ali, mas fácil, eu botaria E já. faltou isso durante Já muito nele. tempo, né? Quantas vezes... teve um... O Diego tá aqui, ó. Teve um bastidor, acho que foi os bastidores do Vlogaço que a gente grava Eu não aqui, quero né? assistir vídeo com o Vitor, não. Não, vídeo não, jogo. Então, Esse bicho dá um chilique. meu? pô, no último vídeo ficou feio aqui pra mim. Não. Mas teve uma hora que eu falei que teve um lance de pênalti ali pra revisar. Aí eu cheguei e falei assim, porra, os caras têm que pressionar, porra, tem que ir pra cima do árbitro, vai lá na cabine, faz a salseira, aquela maluquice, Matheus. Não vai adiantar, porra. E agora estão dando amarelo, pô. Vai dar amarelo, não sei o que. Eu digo, não, eu indignado, pô. Mas mesmo assim, eu acho que ainda teve O gente que ele foi fez lá legal pressionar. foi de ir comemorar já. Exatamente antes de sair, tá isso, ligado? entendeu? Exatamente. O jogo Pra pelo de... menos constranger Já esse lado. constrangeu. o jogo psicológico, Porque foi porque o revisão. Bahia É. sofre, mas não faz ninguém sofrer isso. Uma caída no chão, que o gol... Eu vi Marcos Felipe cair aqui no chão, pô. Lembra? Bahia e Santos, alguém saiu contundido, sei lá, ele cai no chão, aí a galera aplaude, pô. Eu nunca tinha visto isso aqui acontecer. A galera aplaudiu que ele caiu no chão pra fazer cera. Então, quer dizer, é a experiência que vai chegar. É exatamente isso, pô. A gente costuma utilizar um termo para esse Bahia em algumas ocasiões, que é o time cabaço. Que é aquele time que você sabe que tem potencial, que vai para mais na hora do X,
brocha. É isso. E eu acho que eles incorporaram agora com a chegada. Você quer ver mais uma prova do como o cara é experiente? Teve o problema com o Everaldo. Sim. Perguntaram ele na coletiva. O que é que ele disse? Não, teve mesmo. Mas isso mesmo, é para se cobrar. Cobrança. Se é outro, fala, não, veja, não Foi foi só- nada, foi uma discussão, mas é um parceiro. Tá Não, teve parecendo isso até mesmo, o Flamengo teve isso agora, mesmo. né? Teve a pancadaria de Gerson com... Porra, com o Aí Varela. o Marcos Mas Braz ali- apareceu e falou assim, não, é porque foi um negócio ali da bola. Aí eu falei, Pô, "Peraí, mas ali foi meu." barril. Entendeu, velho? Gilberto ele falou que mantendo o limite do respeito. Claro, Então, é claro, isso. claro. Eu tô dando um exemplo péssimo pra dar o bom É. exemplo. Rafael Ratão, por exemplo. Cello estava falando isso essa semana pra gente. O cara, Ratão é um cara que já estava mapeado pelo scout do Botafogo desde o ano passado. E vamos combinar que o scout do Botafogo, a gente falou sobre isso aqui, Sim. está caras fazendo têm um puta acertado. trabalho. O Rafael Rezende, que foi do Sport TV, tá lá também, faz Sim, parte da tô equipe. ligado. Né? Não é o líder é o cara E era um dos se não me engano, melhores era do Atlético comentaristas, Mineiro. inclusive, Demais, do Sport TV. muito Eu gostava sólido. muito dele. Que comentava com a moça, que era o programa deles dois, era esse? Ele, Rafael ele, Rezende? ele Não lembro participava se ele também tava no Sport algumas TV vezes News. ali à noite também, É, e acho que em transmissões. Né? Mas ele é bom, ele é bom. Mas ele é muito bom. E aí o Botafogo levou ele. Então, esse é um cara. Então, ele falou, Ratão já estava. E o Botafogo tentou trazer e não conseguiu. Pelo que o Cello falou. Lá atrás. E ele ainda tentou no dar uma ano passado. seduzida em Cauli, né? Postando aquela É. foto de um texto. lá, postou, Exatamente. sai daí, meu amigo, vai pra lá. Então, assim, em termos de reforço aí, porra, Cândido parece ser um cara de fato diferente, né? Temos que ver se defensivamente ele vai entregar tudo isso quando pegar ali um jogo um pouco mais encardido Sim, ali, sim. até por estatura e tudo. Enfim, mas eu acho que incorporou mesmo. Só faltou mesmo. O que faltou na segunda O rodada? 9, né? Como a gente diz, né? O 9. Assim, veja, eles tentaram mesmo o Carlos Vinícius. Não conseguiram. Soube que foi até praticamente o apagar das luzes, Uhum. porque também tem isso, a janela força isso. Me lembrei daquele... O Furran até sinalizou em algum momento Foi. positivamente, né? Me lembrei daquele que tem lá, que tem várias séries de vários times, esqueci. Alguma coisa or Nothing, que tem... All or Nothing. Ah, não. Do Tudo Prime nada. Video. Eu assisti, foi o do Sanders, me lembrou exatamente esse episódio, sabia? Que tem uma parte que o cara, eu acho que é o diretor de futebol, não sei, tá negociando com o cara e tá tudo certo. Aí aparece, eu acho que, se eu não me engano, aparece meio que o relógio regressivo e tal, quanto tempo tá faltando pra janela fechar. Simplesmente dá errado, sacou? Mas você Com não o cara acha que ele queria pecaram trazer. nisso de não ter um plano B? Porque o que eu apurei na época, inclusive, Eu a gente até queria falou, ter- né? Eu contei com a ajuda de um ex-jogador do Bahia que jogou com o Carlos Vinícius. Falei, velho, joga o verde aí. Aí ele confirmou que teve a proposta Foi. e que não sabia se ia dar tempo. E aí não deu tempo. Não E deu o tempo. Furran também, né, em cima da hora. Até eu acho que o Mitrovic saiu. fuleirou. Eu queria que tivesse trazido mesmo uma posição, uma sombra ali, uma sombra não, a titular para a posição mesmo. Eu acho que É a o gente titular, porque sombra a gente tem duas. né? sombra a gente tem duas, exatamente. Agora, veja, o que a gente também ouve um pouco de informação de bastidor é que o modelo não está ajudando o Everaldo também. Sabe que o Everaldo tem que sair muito e vir construindo junto com eles até lá no final. O centroavante que sai muito. Quem se encaixaria perfeitamente? Pois é. Falei. Pode falar o nome dele? Que está Gilberto? Por que não? Por que não? Pois é, mas cara, eu soube que. Me explique, Renato. Quer que eu lhe diga? Me diga. Diga por quê? Por quê? Porque eu também soube. Joga a câmera no Pediu homem. uma puta grana de luva lá, o empresário. Você é amigo empresário. dele. Não, Imagina. e quando ele saiu pra fora, o empresário faturou muito. Pois Eu é. soube. Então, assim, e foi forte a pedida. Eu soube que os caras sondaram mesmo. E aí? Se é pra voltar, quer conversar aí? Porra, aí veio Gilberto tem uma idade que o valor que pediram. pra ele, 33, né? versus Agora? 33, né? 34 já, 34. 34 pro valor que pediram de luva, porra, cara, aí. ficou Nem um grupo proibitivo. City, né? Você quer ver outro que ficou proibitivo, que os caras foram pra cima? Gregory. Sim. Gregory, os caras foram pra cima. Cara, os caras pediram um valor de grana, porque é o seguinte, gente, também tem isso. Como a gente agora, nosso CEP virou zip code, que eu sempre digo, Eu né? ia te perguntar Lá é isso. postcode, se eu não me engano. Né? Acho que- Alguma coisa desse tipo, eu acho. Velho, vai ficar mais caro. Os caras E fica crescem o mais olho. caro, não só aqui no Brasil, fica mais caro global. Sim. Agora tem uma vantagem também. Lembra, se eu tenho um ônus nisso, eu tenho um bônus também. Na hora que eu vender, eu vou vender mais caro. Porque o meu CEP também mudou.
Então, mas não tem jeito. Então, os caras, o que puderem operar, e a janela faz isso, o cara carrega até o último dia ali para ver, para leiloar. Falei lá. Para leiloar. E estão usando o Bahia como leilão direto Não agora. tem jeito, cara. Por que não quer fazer? Porque é o seguinte, como é que o clube hoje compra atleta? Ele faz o seguinte, vamos lá, vamos fazer um investimento. Botou 20 milhões de reais no cara. Ninguém paga à vista. Ninguém. O cara vai parcelar em 3 anos, certo? Só que aí você tem um recebível para antecipar, em que o que a gente chama recebível é o que é que vai gerar de parcelas a pagar. Você vai pagar uma entrada, sei lá, 4 milhões de reais na cabeça e mais 5 milhões de reais na cabeça e mais 3 de 5 em ano 1, ano 2, ano 3. Sim. Você vai a banco, se o recebível é bom, você desconta. Você vai assumir os juros e lá fora não tem problema nenhum de você assumir juros. E aqui dentro, eu sempre digo que o dinheiro mais caro é aquele que você não tem. Se o recebível é bom, o que é recebível bom? Pô, esse cara é um bom pagador. Esse cara tem boa bancabilidade. Esse cara tem bom conceito de crédito lá fora ou aqui dentro. Pronto, acabou. Vende. Não tem problema que eu antecipo essa grana. Não preciso ficar esperando 4 anos para receber. Esse é um ponto. Por isso que deu a polêmica do Vasco. Sim. Lembra aí o Vasco agora foi com o Racing? Foi com o atleta agora lá da Argentina. Foi o River, não? Com o Robert Rojas, não foi ele, não? Não sei se foi com o River, não. Acho que foi com... Não lembro se foi com o River. Que ele chegou e o presidente falou, não, o Vasco não quer dar garantia. Ah, não. Foi o Tadjeres com o Michael Santos, Foi o Tadjeres, exatamente. Foi exatamente. Que acertou tudo, mas não tinha garantia. Não tinha garantia. Então, por quê? Porque o cara deve, no conceito dele, ele fala, o Vasco não é um bom pagador. Uhum. E não serviu para ele nem ter a 777 nesse processo, porque ele também, se um cara grande desse não tem um mínimo de garantia para ofertar, eu não vou correr esse risco, não. Caiu fora. Sim. Caiu fora. Então, é o que eu estou dizendo. Então, veja, aí você me pergunta, eu acho que, de fato, eu queria ter visto um plano B nisso. Sim. Né? Tentaram mesmo, apostaram muito no Carlos Vinícius, parece que teve muito perto, a coisa deu para trás. Mas eu que, de fato, eu também queria ter visto. Até aqui, né? No mercado sul-americano. Tem opções com preço razoável aí. Exatamente. E você acredita que ainda tem algum nome aí que pode vir para o Bahia? Free agent, de livre no mercado. Muita gente está falando de Sanches aí. Não tem free agent, nada, né? Ninguém. Por quê? Porque você tem luva. É isso. O cara é o seguinte, beleza, você não tem... E às vezes ele compensa no salário também. Porra, às vezes até mais. A luva, o combo... Às vezes é bem maior do que está pagando pro cara por ser agente livre. A Arábia tá vendo isso, né? Você vê que a estratégia dos árabes não é pagar dinheiro para clube. Eles estão botando grana para cacete no atleta. O cara vira o olho, nem imposto de renda tem lá. Aí o cara, agora, vamos nessa. Mas não tá pagando quase nada para clube. Estão pegando caras em fim de contrato e tudo. A não ser Mbappé, que estavam conversando aí a respeito, e Neymar, que é o caso à parte que estão tratando. Mas o resto tudo foi praticamente sem clube. Rapaz, daí, eu não sinto... Eu tenho a impressão que isso só aconteceria se isso degringolar mais ainda, sabe? Se de fato bater até aqui na madeira, a gente não conseguir ter resultado e ficar muito evidenciado que é Everaldo e Mingote mesmo não resolve. Porque eu acho que, na pior das hipóteses, os caras vão tentar ratão ali centralizado, entendeu? O que tentou contra o São Paulo já, isso né? não é informação, isso é percepção. Isso não é informação. Contra o São Paulo, o primeiro jogo dele, ele entrou para atuar no... centralizado, né? Sendo que, mas ele joga normalmente pela esquerda, né? Ele joga normalmente pela esquerda. Então, foi assim, de lá que ele veio, inclusive. Biel voltando, Juba chegando. Será que não cabe ele experimentar o cara? Então, assim, agora, a informação que a gente tem é que o analista que vem, que foi Liverpool, foi Newcastle... Mark Leland, que uma das conclusões que eles tiram é de que a bola não tem chegado de forma bacana para que o centroavante resolva. E daí se justifica a contratação do Ratão. Uhum. De melhorar um pouco nesse sentido. Que se melhorar, eles teriam condições, o Everaldo, sei lá, quem quer que esteja lá, de concluir melhor isso na parada. Eu posso dizer para você o seguinte, outra informação. Todos os treinos são vistos pela equipe de Manchester, de scouting. Treinos, não estou falando de jogos. Treinos, todos os treinos são assistidos. Outra informação. Ferran Soriano assiste a todos os jogos do Bahia. A todos os jogos do Bahia. Se ele não assistiu ao vivo, por causa de difuso, ele assiste depois.
Então, assim, os caras estão vivendo completamente mesmo aqui. Só para não ficar com aquela, mas não diria que era o segundo Sim. time. Os caras, Bahia é prioridade no grupo, sim. Agora as coisas têm um tempo para acontecer. Não tem jeito. Você achou que nessa entrevista que teve de Cadu agora, foi feita essa pergunta? Inclusive, a gente falou, ele poderia ter respondido, mas você achou que ele foi meio escorregadinho nesse sentido? Em relação a quê? Quando perguntaram pra ele, de fato, o Bahia é o segundo do grupo? Aí ele ficou sim, meio... Porque é uma pergunta capciosa, né, então. velho? Porque é o seguinte, veja, se ele fala que é o segundo, aí como é que o cara lá do New York City... Vai se sentir. Aí tem uma reunião dos diretores de futebol. Aí, imagina, segunda-feira, reunião da diretoria de futebol do grupo. Aí o cara do City, porra, que top, hein? O Cadu falou aí que é o segundo melhor. Ô, Ferran, conta melhor essa história pra gente. Cara, é complicado. Eu acho que a gente não tem que ter essa preocupação. É uma vaidade. É uma vaidade. O fato é que a gente gosta, né? investiram mais de 100 milhões de reais no Bom, primeiro ano do projeto. botaram grana. O que eu posso dizer é o seguinte, os caras querem fazer acontecer. Sim. Querem fazer. Eu ouvi também uma outra história de um grande executivo lá de fora que tem uma posição de CEO numa grande empresa multinacional e chegou para um amigo nosso conhecido e falou assim, vocês estão preparados para ganhar tudo? Por quê? Porque o Sheik está encantado com o Bahia. Pô, não fala assim não. Então, eu estou te falando, eu estou te dizendo porque... Você jogou a câmera no homem, bicho? E foi cara que esteve lá na final. Roger se tremeu toda ali. Caldon Mubarak? Falando do Mubarak. Sim. Os caras estão encantados. Porque qual é a ideia? O que é que o grupo gosta? Além de fazer times vencedores. É pegar clubes com uma história que está ali adormecida. O Manchester City é isso, velho. Palermo é isso. É pegar isso aqui e fazer algo transformador. Potencializar. Só que aqui tem o Composto Brasil. E ainda estamos falando de atleta, que aí já esbarra na parte estratégica, porque é um grande formador de matéria-prima daqui. Aqui, a torcida. Os caras devem ficar loucos. Impressionados e estão impressionados. O time nessa situação. E a galera lascando o porteiro do inferno, enchendo o estádio todo o jogo, porra, você imagina, né? Então, a informação que vai ser. Então, velho, pra mim é o seguinte, é uma merda tá vivendo isso. Porteiro do inferno. Ele se acabou ali. É isso. Agora, veja, pra mim é uma merda a gente tá vivendo isso, tá? Não podemos cair, velho. Porque aí, de fato, a gente dá 2 passos para trás ali, né? Bater. Mas, velho, esqueçam. É questão de tempo. É questão de tempo. Os caras vão colocar energia. E energia, eu tô falando de grana, tô falando de know-how, tô falando de foco estratégico mesmo para fazer acontecer. Esqueça. Sabe? Porque a nossa mentalidade é de curto prazo. Porque futebol é um troço que você resolve segunda e domingo e quarta, domingo e quarta, domingo e quarta. Entendeu, velho? Mas esqueça. Tá todo mundo puto, estamos nesse sufoco, fazendo conta de novo, não imaginava fazer conta. Mas esqueça, as coisas vão acontecer. Você falou de Paiva, só pra gente ir caminhando para a parte final também. Você falou de Paiva, acha que realmente há hoje alguma ameaça assim, que você não via em outros momentos mesmo? Acho. Acha? Beleza. Acho. Mas veja, Percepção. Percepção. Sim. A pergunta essa parada de Rogério Ceni aí, que você... Cara, como é que funciona isso, né, bicho? Os empresários se falam, os agentes se falam, o cara às vezes faz uma abordagem dessa, assim, e aí, né, se o cara cair, às vezes o empresário entra em contato, e aí, se cair, porra, o cara vê com bons olhos, acredita no elenco, às vezes as coisas chegam assim, tá? Sim. Olha, o cara acredita no elenco, acha que com esse elenco consegue, de fato, uma performance bacana, é um cara que já conhece o Brasil, lá. Aí o que a gente faz? Solta no formador de opinião. Né? Soltou para quem? Para Benji. Aí, meu amigo. E eu posso falar, a gente confirmou com outra pessoa próxima. Entendeu? Que trabalha com ele. Pronto. Então, assim, eu acho que não partiu nenhuma sondagem do Bahia nesse sentido. Agora, eu acho que a sondagem chegou de lá para cá, pode ter chegado de lá para cá e, de fato... Foi o famoso ciboteiro. Exatamente. Deixa eu jogar aqui para dizer, o cara vê com bons olhos isso aí, coisa e tal. Agora, de fato, assim, eu já tive aquilo que eu falei antes. Eu já tive mais convicção de que Paiva fechava o ano. Eu tenho dúvida se alguns resultados aí, de fato, continuarem ruins. Aí, de fato, eu acho que não vão garantir ele, não. Tiveram mais jogadores além de Gilberto e Gregory que
partiu para uma ficada e quase rolou um relacionamento sério? Não Você deu sabe? match, que não deu É. match. Porra, que eu me recorde assim, não. Assim que eu me recorde, nesse primeiro momento, não. Não. Fazendão, recebi informação de que o Bahia realmente estava pretendendo ir para lá, essa questão dos acidentes, a logística, a distância, etc. Mas eu não sabia do que você falou. Eu sabia de um processo de expansão. Tem um terreno agora do Jardim das Margaridas ali, adquirido. Mas você falou de botar abaixo. Pronto. Essa informação que eu tive também de botar abaixo, só que eu já tive uma outra informação agora que eles ainda estão discutindo. Então, não está sacramentado mesmo esse negócio. Não. Semana passada falou, está sacramentado, mas o cara não... Porque se perde muito, de fato, de termo de logística para atletas. Os atletas têm reclamado demais disso. Você tem 40 e poucos quilômetros. Você sai ali de Busca-Vida, você é de Vilas ali, 45 quilômetros Sabe o que eu chegar, 45 imagino? para voltar. Amanhã de treino, sol escaldante, cansaço, Cara, toma banho, entra no carro, liga o ar-condicionado, pega uma hora de estrada. Exatamente. Não bate um sono? Falar tá ligado? nisso, exatamente. Falar nisso, coincidentemente, eu encontrei terça-feira com Acevedo no Salvador Shopping. Eu almocei lá, o Acevedo estava lá com a esposa dele. E na quarta, o Citadini. Os caras, estão treinando e aí estão dando uma passeada lá. Então, assim, você perde muito na logística. Porque, por exemplo, o Bahia está gastando grana pra caramba agora em avião. Em voo fretado. Eu achei que para comprar esse avião O do próprio Bahia... Jaime, né? Que nem a Leila, né? O Jaime Brandão falou isso com o Dadá, né? Com o Darinho lá no podcast dele. E aí, ele falando isso, que essa era uma demanda antiga. E o Bahia está conseguindo atender. Mas, por exemplo, tem algumas dificuldades logísticas. Eu soube que os carros estão ficando no fazendão na viagem. Se, por acaso, você faz um jogo desse que começa às 18 horas lá, o cara dorme em Salvador ainda, porque o avião não fica, o slot não fica de acordo com a companhia aérea tradicional. Sim. O cara fala assim, não, o jogo termina 8, 9, tá todo mundo aqui, vai embarcar e se manda. 11 horas desceu aqui, foi São Paulo, 11 horas desceu aqui e acabou, certo? Aí o que se fala é o seguinte, porra, perde a chance de você ter, por exemplo, esse cara, ao invés de já liberar, você bota ele para dormir lá, então já garante mais uma refeição, faz um treino ali, um regenerativo no outro dia, já garante outra alimentação do cara, para daí liberar ele melhor. Então, de fato, a coisa está em discussão mesmo, porque aí, no caso, ficaria a base lá concentrada, né? Por exemplo, São Paulo, Cotia é longe pra cacete. Então, se o Bahia está falando em ser um polo de atração de atletas de divisão de base de todo o país, Nordeste e a Bahia também, não tem problema esse menino morar lá. Né? Estrutura tem. Estrutura tem. Talvez o problema justamente o profissional nessas idas e vindas. E aí eu soube que o negócio estava bem encaminhado, mas que a discussão voltou para a mesa, sabe? Se você perguntar assim, qual é a sua percepção? Eu acho que os caras vão mudar. Eu também acho. Eu acho que os caras vão mudar. Vamos fazer, então. Fonte Nova. Agora também vai ter que fazer diga-se de passagem, uma estrutura tão boa quanto. Eu fui no Fazendão. Aí é o desafio. Não. Tem um amigo meu que trabalha na base, o Fazendão tá, assim, sinceramente, desculpa até usar o termo, mas tá largado. Tá largado. Porque, assim. inclusive, aí, como tem o terreno do Jardim da Margarida, eles mudariam, inclusive, o acesso. Sim, seriam dois... Acesso ou dois passaria, acessos, ou dois acessos, Bahia, ou passaria a ter um novo. Dois condomínios tem ali, acho que é Fórmula 1, se eu não me engano, alguma coisa assim. Aí não sei. E tem um outro que, basicamente, Bahia alocou. Né? Os jogadores moravam lá, a grande maioria. Então ele tem acesso livre ali. Cara, Fonte Nova, para mim não vai ter outra... A dúvida para mim é quando. Agora, veja. Qual é a cor? O quando, agora. Por que o quando? Porque as partes estão fragilizadas. Esse aqui é uma PPP, que você tem Odebrecht, antiga Odebrecht, né, que agora é Nova Nó, com OAS, né, que é Meta e tudo. Então, a OAS foi para falência já praticamente, aí a parte podre dela. Sim. Então, você tem de um lado um consórcio fragilizado financeiramente, do outro você tem um Estado que também não quer ficar pagando repasse, porque de acordo com a PPP você tem que ter as obrigações a contraprestação pelo parte do Estado, está cada vez mais diminuindo, o Estado não quer ficar botando grana nisso. É a fome com a vontade de comer. Qual é o empecilho disso? Vai chover ação de torcedor do Vitória. Já começou aí. Mas pode esperar.
E o Vai De- chover, meu amigo. E se o Vai Vitória chover. subir, vai E o ser pior. Davidson Já começou Magalhães, agora. ele também, É. eu percebi isso, né? Porque até 2028, né? É. A PPP, a parceria público-privada. Isso. Ele meio que jogou assim para poder É. abrir para Sim, propostas, sim, sim. né? Assim, Não, você sabe que eu soube? O patrocinador aqui do pessoal da Credit Sexta, né? Que é o... Como que chama? Banco Master. O Master, conversou bastante aí com o Name Right, e aí do Name Right falou, pô, peraí, bicho, fecha aqui, não, grana, não, então vai ser o camarote, vamos assinar um grande camarote. Aí o Vitória falou, peraí, bicho, você vai fazer para aqui, você vai fazer para lá também. Uhum. Então, tem tudo isso, né? Sim, A gente sim. vive em uma cidade que tem 2 clubes e que vivem momentos diferentes, e o cara, às vezes, tem que ajoelhar e aí fala, quer saber, não vou fazer em lugar nenhum. Então, tem um pouco disso. Eu Sim. acho que é inevitável. Na pior das hipóteses, a gente entra junto na concessão. Sim, imagina se o Bahia não comprasse, Isso daí eu não acho que é o for ele. mínimo, né? É o mínimo, vai estar junto, mas eu acredito que vai partir mesmo para ele ser o detentor, porque faz parte da estratégia. O hospitality é parte da estratégia de qualquer grande Aham. clube. Você vê o que eles estão fazendo Até lá os com a clubes Etihad, parceiros, lá, né? porra. Exatamente, com Bolívia é um clube tudo. parceiro e tem Exatamente. tudo Então lá. faz parte. Você vai ganhar dinheiro de match day também, pô. Sim. Você vai ganhar dinheiro de operador de alimentos e bebidas, você vai ganhar de placa estática, você vai ganhar de tudo quando você possa fazer, de evento, de show. Então você faz outras. Lembra, nós somos um clube de 250 milhões de reais de faturamento. Nós Sim. precisamos crescer comercialmente. Nós precisamos crescer, vender atleta mais caro. Nós temos que romper outras barreiras, porque a gente não vai conseguir ficar montando elenco e ficar furando. Botafogo deu 250 milhões de prejuízo no ano passado. Isso é um cuspe na cara. Tá tudo bem, porque tá ganhando. Mas 250 milhões no primeiro largada, então... E o Bahia vai dar prejuízo também. E as SAFs vão dar prejuízo nessa largada. Isso eu sempre falo para todo mundo. Tenho falado em todas as lives. Então, o que a gente precisa é crescer também economicamente. Não dá para a gente ficar sendo um clube de autossustentável. Ser um clube de 400, de 450, de 500, para montar cada vez elencos mais fortes e ser sustentável ao longo do tempo. Não dá para ficar furando sempre. Sim. Mais de 100 milhões de contratações esse ano. Você acha que no próximo investimento é maior ainda? Pô, mais uma vez, assim, o que a gente ouve é que ainda vem uma carga forte no próximo ano. Se vai ser 100, se vai ser 120, se vai ter 80. Agora, a carga forte mais pontual. Uhum. A tendência de ser menos... Porque vai ser menos necessário do que esse ano. A gente montou elenco todo novo. Exatamente. Velho, entendeu? Assim, estatisticamente, eles têm os indicadores. Porque, veja, esse é um outro negócio. Como a gente fica muito refém do empirismo, a gente não tem a ciência, não tem a informação da ciência, cara, esses caras têm lá o scouting dele, ele sabe quem está performando, ele sabe quem pode render mais. Então, eu estou entendendo que próximo ano, dando tudo certo e vai dar certo, eu acho que vai ser muito mais pontual ali, mais cirúrgico, e aí com a tendência de a média por atleta ser maior, entendeu? O papo tá muito bom, mas acho que é isso, né, Vitor Torres? Para um primeiro Barriga episódio... tá roncando já aí, né, pai? Já. Já tô já ficando meio tonto, meio vesgo aqui. Sabe que Vitor não toma café, né, velho? Porra, não tá consigo, ligado, não se consigo. Consegue lascou. tomar café. Se eu Até falei soubesse, com o marcava Roger, 9. eu falei, rapaz, vou comer meu bolo ali de chocolate com meu suco de maracujá, mas não rolou, não. Mas é isso. Acho que tá bom, né? Começamos bem com o Tá, pé direito. hoje com o pé direito a gente chegou com os 2 pés na porta. Maravilha, então. Obrigado. Convidado velho. ajuda. É. Renatinho, obrigado pela presença. Babacinho, As portas obrigado. estão abertas. Então, né? obrigado. Quando Turma, quiser obrigado. também aí montar outra resenha em outras circunstâncias, a gente também tá aí para poder falar de Velho. Bahia. Vamos vir aqui também um dia de jogo, né? pra poder Vamos, acompanhar. vou trazer. Vamos Venho combinar, aqui com o fala com o Kaká aqui Kaká, pra gente assistir aqui um jogo. Bora. Obrigado, gente. Aí, porra, vocês sabem aí o quanto eu sou fã aí de todos vocês e vocês, então, que são o maior canal, estão nessa labuta aí há alguns anos, né? Cobrindo jogos, se desgraçando todo, sendo recompensado por isso também, e tendo o poder e a responsabilidade que um microfone do tamanho que vocês têm feito merece, né? Então, vocês têm um nível de sucesso e de responsabilidade que é importantíssimo nesse processo todo. Então, tem gente hoje, no meu caso, eu não assisto mais TV, eu assisto vocês todos.
Você, Arino, Bara, Neto, essa turma toda boa, que a gente sempre está falando, Info, turma do Info. Então, pô, essa responsabilidade que vocês têm hoje, eu acho que vocês sempre estejam atentos, porque vocês formam opinião mais do que muita gente de mídia tradicional e que tem, às vezes, 20 anos de estrada. Sim. Então, porra, esse é o tamanho de responsabilidade, mas eu acho que a vida está oferecendo, é porque vocês, acima de tudo, são merecedores. Amém. Então, Bora. uma honra para mim. Contem comigo sempre. As coisas vão melhorar para o nosso Bahia. Amém. Amém. E a gente vai ainda terminar melhor esse ano. Pode Amém. ficar tranquilo. Maravilha. Obrigadão, Renato. Abraço pro nosso querido Diego Damasceno. Roger Sá, o homem tá aí Sim, também com tá a gente. todo mundo Futebol por aqui. Notícias. Os bastidores aqui fazendo isso acontecer. E é isso, Vitor Torres. Manda um recado final pro povo e pede o like, porque esse vídeo é Sim. meta de 2.500 likes aí. É Só verdade, é brincadeira. verdade. Né, a gente está tentando, né, mudar aí aos poucos, né, reformular, né, incrementar, repensar algumas coisas também, né, porque, enfim, é tudo muito dinâmico na vida e na internet mais ainda, né? Então, agradecer a todo mundo, né, que está colaborando com a gente. Muitas outras novidades virão. A gente já está colocando aí alguns quadros. E volto a repetir aqui, né, o SAC SMB, aqui direto do Camarote Smart Audio, nosso estúdio A. Tem também alguns conteúdos que a gente está gravando. Já aqui em primeira mão, né? Não sei como é que a gente vai repartir esse conteúdo para colocar, mas a gente já tem aqui nosso Diego que está aqui com a gente já fazendo essa produção maravilhosa audiovisual e teremos agora o nosso querido Roger. Né? Vai ter Reels, vai ter muito ter conteúdo Reels, vai ter interativo. muito conteúdo aí em outras plataformas também para a gente poder estar onde os torcedores do Bahia estão, né? Exato. Então agradecer demais você que caiu de paraquedas e agora sim gostou da apresentação, do convidado, dos temas, da abordagem. Por favor, deixe seu like, compartilhe, mande para outros tricolores e até para outros torcedores também, né? Vamos aumentar aí essa fezinha para ver se a gente consegue bater os 200 mil, quem sabe, né? Vambora. Até o final do ano. Se Será Deus que quiser. é muita coisa? A vida é feita de sonhos, né? Então vamos sonhar. nessa, né? É isso. Galera, tamo junto, viu? Deixa o like. Se você tá acompanhando e não é inscrito aqui ainda, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações. São muitos conteúdos diários aqui no canal. E compartilhe. Abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou Maior do Nordeste. E E você?